Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit, 6º episódio. Estou aqui com a minha querida Martina Belotto. Olá, Martina. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, né? Fiquei um tempinho fora aí por problemas de garganta, mas voltamos com tudo. E hoje com uma convidada super especial para a história da Gramado Summit, né? Muito. Tu sabe que, pra mim, muito do papo que a gente tem aqui é com pessoas que marcam a história da Summit de alguma forma, né? Então a gente começou com Piangers, aí a gente trouxe os meninos da Dobra. Enfim, acho que cada episódio tem que ter alguma conexão muito verdadeira. E a pessoa que tá aqui com a gente tem uma conexão completamente diferente do que a gente vinha fazendo até então na Gramado Summit. E uma conexão que eu acho que a gente começou em 2021 e a gente pretende aí ter essa conexão pro resto da vida. Enquanto a Summit existir, essa conexão ela tem que continuar assim do jeito que ela é, ou melhor, crescendo. Então eu queria apresentar para vocês uma pessoa muito especial, que é a Nina, do Acendendo Mentes. Nina, seja muito bem-vinda. Eu fico até meio emocionado de falar contigo de cara, assim, porque eu acho que nesse curto período de tempo a gente já passou por tanta coisa. Mas eu vou deixar tu apresentar Nina e Acendendo Mentes, porque pra mim é quase a mesma coisa, né? A gente vinha falando sobre Edu Lira e Gerando Falcões, mas hoje pra mim Nina e Acendendo Mentes são praticamente uma entidade que eu tenho total admiração por tudo aquilo que tu faz e que tu, Acendendo Mentes, também faz. Bem-vinda. Muito obrigada, Marcos, obrigada. Eu me sinto muito honrada, né, de estar nesse espaço. Fico super emocionada. Tu estava falando, fui passando um filmezinho aqui na minha cabeça. Talvez muitos não saibam, mas o Marcos é o guardião dos sonhos dos jovens do Instituto Acendendo Mentes, eleito pelos próprios jovens, né? Que é um compromisso e tanto. Então, gratidão. Tu sabe, né, Marcos, mais do que ninguém, como é difícil para as comunidades, para as favelas, né, terem voz. Né? E tu, dentre as milhares de coisas que poderia estar fazendo na tua vida, né, de alguns privilégios, né, Marcos, resolveu olhar para isso, né? Escolheu olhar para isso e escolheu fazer parte, né, da solução. Então é muito bom mesmo estar ocupando esse espaço aqui junto contigo. Obrigada. Que legal. Nossa, que é isso? Pra quem não sabe, Acendendo Mentes, eu vou dizer como eu conheci Acendendo, tá, Martina? A gente tem uma parceirona, que é a Gabi Schirmer, nossa advogada querida da Gramado Summit, que um dia me liga e, tem um projeto no Morro da Polícia, e eu vou tentar usar as mesmas expressões que ela usou pra mim, que pega a molecada que tá à margem da sociedade e dá oportunidade para que essa galera conheça uma vida diferenciada. E uma das coisas que está se debatendo é startup. E aí eu queria te levar para lá para falar sobre startup. E na minha cabeça meio que eu buguei assim, Nina, porque foi... Que massa, é o primeiro projeto que eu tô ouvindo sobre startup, favela no Rio Grande do Sul, porque até então eram dois assuntos que eu não tinha, pelo menos, presenciado em algum local caminhando juntos. E aí eu fui lá e conversei com aquela molecada e foi uma coisa muito legal no sentido de democratizar a inovação, né? Porque muito daquilo que a gente faz é tentar mostrar que a inovação ela não necessariamente precisa estar distante até das comunidades que estão à margem da sociedade. E aí eu vi uma molecada muito bacana no projeto, querendo mudar, não o mundo, mas mudar a vida por meio de inovação e tecnologia. Então eu queria que tu contasse um pouquinho o que é o Acendendo Mentes, e eu já queria que tu contasse por que tu resolveu não abraçar uma causa, mas fazer o teu projeto de vida, o Acendendo Mentes. Certo, então, antes de qualquer coisa, queria aproveitar esse podcast para mais uma vez agradecer a Gabi. O Instituto Acendendo Mentes existe a linha do tempo, antes da Gabi e depois da Gabi, né? Só coisas boas aconteceram para nós. Ela veio como bons ventos, assim, de esperança, de amor, e boa parte dos parceiros que do Instituto hoje foram dessa corrente, dessa ponte, né? E tu vê como, no fundo, nós estamos todos juntos, né, Marcos? Muito. Vai olhando, né? Tu, o Rafa, o Guto, né? A Carol, tu vai vendo ali, tá tudo ligado. A Duda da Enquadra, um dia nós estávamos conversando, e aí a gente estava pensando, não sei o que, eu disse assim, essa assim, ela disse, nossa, isso é uma máfia, né? Porque todo mundo tá junto, né? Então, já existe uma organização, uma grande corrente, e o Instituto Acendendo Mentes, ele... eu sempre fui uma
inquieta e uma inconformada, Marcos. Eu nunca me conformei, né, de ver as pessoas em situações, assim, não legais, né? E aí, quando eu falo isso, é desde criança, assim. Tipo, desde pequena. Eu via uma situação, eu ia lá. Eu queria entender, eu queria saber por que aquilo estava acontecendo. Né? Mas por quê? O que tem aqui? O que dá para fazer? E aí, isso, desde pequenininho, eu fui sempre líder de turma, assim. Desde que começa a ter líder na escola, eu fui líder de turma até terminar a escola. Fui oradora né, quando me formei e tudo por sempre estar tentando entender para resolver. E isso, a liderança te coloca numa posição, sim, de ter posicionamentos, né, Marcos, mas de buscar mediar, equilibrar, entender, olhar para os dois, porque não existem verdades absolutas, né? E aí tu tenta olhar e tudo. E aí, eu acabei estudando pedagogia. Sou pedagoga e quando comecei nos estágios obrigatórios, eu caí nas escolas e me horrorizei, assim. Tipo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, assim? Não é aqui, não quero fazer isso, porque encontrei um sistema muito desacreditado, né, dos alunos, aos próprios educadores. E nesse meio tempo, uma amiga que formou antes de mim me convidou que tinha uma vaga para educador social num projeto que ela estava trabalhando. Se eu queria ver, Nina, acho super tua cara e tal, nunca tinha ouvido falar em educador social, nós falava isso dentro da universidade. Fui. Era a Vila dos Papeleiros, uma das favelas mais vulneráveis na época de Porto Alegre, antes do primeiro incêndio, onde as crianças iam roídas de ratos para o projeto, assim. Caraca. Narizinho, pontinha do dedo. E eu encontrei esse cenário e, como eu era muito inconformada, eu não entendia por que tinha alunos que não chegavam no projeto. E aí eu fui atrás desses alunos na favela, né? Isso 20 anos atrás não era muito comum, essas buscas ativas. E quando eu pisei, Marcos, assim, na favela, pela primeira vez, eu senti um arrepio, assim, do dedão do pé até o último fio de cabelo, assim, e uma sensação no peito, assim, é aqui. É aqui, cara. É isso. Cheguei onde eu tinha que chegar, esse é meu lugar. E aí eu fui abduzida pelo social, nunca mais saí. Estou há 20 anos aí, coordenando projetos sociais, né? Então, trabalhei desde do básico à alta complexidade, né? Trabalhei com jovens em conflito com a lei, né? Menores em conflito com a lei. Trabalhei com o que tem de mais grave, né, de violação de direito, que é o direito a ter uma família ou a conviver no seio da sua família, que são os abrigos, né? E em tudo isso que eu via, o Marcos, e ontem até falei isso em outra ocasião, o que eu percebi, que tudo, independente do projeto, da situação das pessoas, o que todo mundo quer é ser amado. Todo mundo busca isso. E não é aquele amor romântico, né? É o amor que te olha, que te enxerga, que acredita, né, em ti, que vê o que tu não vê, né, em ti. E que mesmo que, sei lá, nada dê certo ou que tu cometa um grande erro, tu tem para onde voltar. E esses jovens, essas comunidades, eles não podem errar. Né? Ele erra, ele perde a vaga, ele é expulso, é muito difícil, né, esse processo de fazer valer esse olhar amoroso, né? Isso se perde, né? Então, o que eu percebi é que existe um modelo muito engessado na maior parte, assim, um pouco até maquiador, sabe, Marcos? Fica lá no turno inverso da escola, aí faz atividadezinha, não sei o quê, escola, casa, não vem mais, tu vê, né? Que coisa, não aproveitou a oportunidade, né? A oportunidade está aqui, eles não aproveitam. Né? Nunca tinha uma coisa de o que está acontecendo que esse jovem não volta? O que está acontecendo que esse jovem não vem? Né? O que a gente pode fazer para tornar isso mais atrativo? Né? E isso sempre me incomodou muito. E eu sempre fiz esse trabalho meio que por fora, né? Do que era o que o projeto que eu era contratada esperava. Né? E toda vez que eu conseguia fazer isso por fora, eu via sucesso.
né? Eu via que as pessoas conseguiam, né, se perceber, conseguiam entender, né, que era dar oportunidade, Marcos, não é dar uma vaga, né? Sim. É muito diferente de tu dar uma vaga. Dar oportunidade não é isso, né? Então, eu digo que é muito o processo, eu uso o termo de pegar na mãozinha, né? É pegar na mãozinha, e é pegar na mãozinha do jovem, da família, né? Que nem os nossos filhos. A gente vai lá, começa a engatinhar, aí começa a dar os passinhos, a gente tá de mãozinha, aí vem solta, ele dá 2, 3 passos, pega na mãozinha de novo, até que ele solta a tua mão, né? E ele vai. Esse é o processo deles. E o Instituto Acendendo Mentes, ele vem para dar conta de uma idade, que é a partir de 10 anos, que é quando essas crianças, esses adolescentes, começam a sumir dos espaços educativos. Por vários motivos. Um é a idade que começa o aliciamento do tráfico, né? E da prostituição. Porque quem é que dá emprego para uma criança de 10 anos? É o tráfico ou é a prostituição. É o caminho que acontece dentro das favelas. E as famílias já entendem, né, que ele já pode fazer alguma coisa, né? Às vezes também ele cuida dos irmãos, ele cuida da casa, cuida de tudo para que, né, a mãe possa dar conta da sua vida, né? Essa é a realidade. E porque também a gente sabe que dentro da favela não existe essa coisa da primeira experiência de trabalho, né? Chegou da idade de ter a primeira, não, né? O favelado tem que trabalhar para trazer comida para casa, né? E aí a gente está falando de jovem, de criança também, né? E então, quando eu pensei o Instituto Acendendo Mentes, que eu pensei sem pensar, né? Eu tinha um desejo muito grande, né, de que esses jovens pudessem ter um espaço, mas eu nunca pensei em criar, Marcos, fundar um instituto. Eu acho isso uma coisa muito louca, assim. Eu sempre acho que tem tanta gente fazendo coisa tão fantástica que eu quero fazer junto, né? Eu quero me juntar e ver aqui o que a gente pode fazer. E eu não encontrava espaços que oferecessem esse tipo de trabalho. Ele é um trabalho mesmo, trabalho, dá muito trabalho. E estava bem desiludida do terceiro setor quando eu ganhei de um amigo o livro. Ele disse assim: Nina, tem um livro para ti. É para ti, eu ganhei para mim, mas é para ti. Que é o Da Favela para o Mundo, do Edu Lira. E eu, tá, legal, tá, não sei o quê, uma festa de final de ano, ele me deu o livro, deixei no carro. E eu recebi uma menina, que é a Mariana Serra, que é da VV Volunteer, que foi lá visitar o Instituto. Ela é do Rio e tal, tem uma agência de ações, não sei se conhece, humanitárias, de viagens, é lindíssimo o trabalho dela. E ela foi lá me visitar porque a PUC indicou, ela queria trazer um grupo de voluntários de fora. E aí ela foi, e cada passo que ela dava dentro do lugar que eu trabalhava, ela dizia assim: Guria, eu tenho que te apresentar um amigo. Nossa, cara, tem que te apresentar um amigo. Lá pela Santa, ela disse o Edu Lira. Eu disse: Edu Lira? Eu tô com o livro dessa pessoa. Ela, tu tá com o livro? Tô qual? Eu falei: ela, lê que tu vai entender. E aí, num dia raro de mãe ativista social, consigo pegar estava na frente do mar, assim, dia raro mesmo, pego, eis que saco o livro, começo a ler e, Marcos, uma revolução aconteceu dentro de mim. Eu ria, eu chorava, eu batia no livro, assim. As pessoas em volta estavam assim: nossa, essa menina é louca total, né? E ali eu entendi que eu era uma empreendedora social, que o que eu fazia não era caridade, que o que eu fazia não era um ato de bondade, nem era um grande empreendimento, né? E ali que eu entendi que não existe muito essa coisa de doador, né? De que existe investidor, né? Fazem essa maldade conosco, né, Marcos, que trabalhamos na linha de frente em causas sociais, de olhar com esse olhar, assim, quase como se tem essa entidade, né, um anjo, né, uma pessoa bondosa, caridosa, não sei o quê, né, e não olham para ti
com a grandeza que é o teu trabalho, né? Que é uma ONG, é uma empresa como qualquer outra empresa, né? E quem está nesse meio tem muito isso, né? Parece que tu não pode, né? Uma vez uma pessoa disse isso para mim: ai, Nina, o que tu faz é muito lindo, não sei o quê, eu queria tanto fazer isso, mas tu vê, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu fiquei pensando, cara, eu não preciso, tipo, né? Eu tenho filhos, que fica linkado família. muito à caridade, né? Como se tu... Exato, aí tem pessoas que dizem, mas como que tu vive, né? Como é que tu faz? Parece que tu não pode receber por isso, né? Parece que, né? Então, um CEO de uma ONG tem as mesmas responsabilidades, né? Que um CEO de qualquer outro local, né? Tu tem que captar, tu tem que gerir time, é a mesma coisa, né? Tu tem um negócio e tu tem todas aquelas famílias, né? Que tu precisa, tu não pode dar errado, né? Sim. Não pode quebrar, né? Não, tu tem que dar certo, né? Porque a tua missão, o teu trabalho né, potencializar, né, aquelas famílias, aqueles jovens, para que eles possam ser protagonistas das suas vidas, que eles possam empreender também, né, para que eles possam se colocar no mercado também. Eu fiquei impressionado porque eu visitei, Martina, a primeira sede. E aí eu visitei a transição para a segunda sede do Acendendo Mentes. Mas o que me chamou muita atenção é que, assim, é um projeto que ele é levado a sério do início ao fim. Até o fato de agora estar te ouvindo falar que tu trata desde o início como uma empresa, pô, é sensacional, assim. Porque para quem tem a oportunidade de visitar, eu acho que logo no momento que tu chega, tu entende a seriedade que o negócio é tratado, assim. Eu não tô falando do negócio financeiro que existe por detrás, eu tô falando, cara, eu senti no momento que eu entrei a responsabilidade de todos que estavam envolvidos. Eu dei uma palestra para acho que 30, 40 crianças, talvez, aquele dia. E era muito doido, assim, porque tinha um projeto muito sério que queria crescer cada vez mais e que não estava limitado àquele ambiente. E isso para mim foi muito marcante, assim, porque eu acho que vocês estavam começando a montar o projeto da segunda sede do Acendendo Mentes. Isso, bem nesse período foi. E aí tu começa a perceber assim, cara, que quanto mais o Acendendo Mentes se comportar como um empreendimento social, mas ter o comportamento de um empreendedor por detrás, mais escala tu pode atingir e, consequentemente, mais famílias tu pode impactar, né? Então isso é muito legal agora te ouvindo falar, porque eu vejo o que eu senti no momento que eu cheguei no Acendendo Mentes. Agora eu tô te ouvindo falar que realmente aquilo que eu senti era uma verdade. Tu sempre te comportou como uma empreendedora social. Sim, porque... E Marcos, tem uma coisa ainda mais séria nisso tudo, que nós trabalhamos com o dinheiro dos outros, né? Isso é de uma responsabilidade absurda, né? Porque tu tem que fazer, tu tem que honrar, até porque, né, a pessoa teve toda a sua história, né, para investir ali, e isso tem esse investimento tem que render, né? E render muito, né? E para que isso aconteça, tem sim muito estudo, tem sim muito planejamento, tem sim muitas noites sem dormir, preocupado, né? Assim como qualquer empresário dorme preocupado se não vai conseguir pagar as contas, eu também durmo preocupada de não pagar as contas, né? Já fiquei preocupada de não conseguir pagar o aluguel, que é altamente desumano para quem está entregando aí para 230 crianças um trabalho, ainda está preocupada com aluguel. Sim, a gente se preocupa com pagar aluguel, pagar água, pagar luz, ter internet para todo mundo, né? Pagar pelo menos o lanche da gurizada, a gente ainda é um sonho, né? O almoço ainda não conseguimos. Então... às vezes as pessoas... como é que tem quem vê a foto não vê o quem vê corre não vê close? Não vê, é isso aí. É exatamente assim. Quem vê lá a entrega das ações da cesta básica, né? Cara, quando a gente começou, o Marcos, era eu e a Rô. Eu e a Rô, nós montávamos. Pô, um beijo pra Rô. Eu acho que não vejo ela faz uns 6 meses, quase. A Rô é pessoa fundamental, né? Porque o Instituto começa assim, né? Então, quando eu disse que eu criei sem querer criar, foi em plena pandemia. Quando estourou a pandemia, Marcos, a ideia foi fecha tudo, né? E aí o projeto que eu trabalhava fechou, só que eu não consegui não trabalhar,
né? Eu trabalhei todos os dias da pandemia. Tu abriu um instituto quando estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia. O local começou a existir quando estourou a pandemia. Tudo. Olha que doido isso. Tudo foi com a pandemia. E aí, Marcos, como eu digo, eu tenho uma fé, Nina, tenho uma fé muito grande, né? Que existe algo muito maior no meu... Para mim, essa pessoa é Deus, né? Existe, tem energia, tem, enfim, nomes diferentes, que já está com todo o esquema organizado. A gente só executa, mas a gente acha que cria, né? Então, a gente só vai executando o grande plano. E... o que eu pensei? Quando estourou a pandemia, eu pensei, acabou? Acabou, porque não podia Sim, compartilhar imagina. nada nem em casa. E as famílias que eu atendo, Marcos, compartilham escova de dente. As famílias que eu atendo dormem 5 no colchão. As famílias que eu atendo mal conseguem ficar dentro, espera amanhecer para ser para a rua. Então, é óbvio que essas pessoas seriam as primeiras, na minha opinião. E eu não consegui ficar em casa e comecei a aparecer. Se eles não morressem do vírus, eles iam morrer de fome, porque essas crianças comiam na escola, comiam no projeto. A escola não tem... Essas famílias nunca estiveram preparadas para alimentar os filhos durante a semana, né? Então, onde é que eles vão comer? Como é que vai ser isso? Então, eu comecei a ir. E eles me diziam, Sora, o que tá fazendo aqui? Sora, não sei o que, eu vim aqui ver. Tu até então era professora do projeto social. Sempre chamo a Sora, todo mundo é Sora, né? Mas isso que eu digo antes de Acendendo Mentes, era né, outro Nina? projeto que era outro projeto. Era outro. E aí eu comecei nas casas. E eu recém tinha passado no processo seletivo da Gerando Falcões. Foi final de 2019. A gente ia iniciar os estudos em 2020 ali, estourou, né? Foi em março. Eu voltei de São Paulo e já estava tudo parado. E aí eu comecei a ir, porque o que eu queria, Marcos, era que eles entendessem que eu não ia esquecer eles. Isso é muito forte, cara. E estamos juntos. Tá ruim pra ti, tem que estar ruim pra mim. Não dá pra mim ficar bom pra mim lá na minha casa esperando tudo passar e eu vou lá ver o que tá vendo, né? Então eu comecei a ir. E aí, isso que eu te falo que tem um plano maior, por coisas do universo. Eu não fiz campanha, não fiz nada, Marcos. Meu celular começou. Nina, eu tenho aqui 400 marmitas, fiquei sabendo que tu trabalha em comunidade, não sei o que te interessa. Me interessa. Marcos, eu tenho um carrinho assim, ó, que é mágico. Sério, eu já carreguei coisas que até Deus duvida dentro desse carro. É sério, não tem mais expressão, não tem nada, mas ele carrega tudo. E aí, eu comecei, claro que sim, aonde? E aí comecei, tudo eu dizia assim, Marcos, tudo. Eu não sei o que, quero. E a Rô era mãe, né, do Natan, que é um menino que desde os 9 anos, agora ele está com 15, está em projetos sociais comigo. Inclusive maravilhoso, toca na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E ela me via e dizia assim, Nina, tu não quer uma ajuda? E eu dizia, não quero, porque não queria botar ninguém em risco, né? Não quero. Lá pelas tantas eu disse, quero, Rô. Eu quero. Tá, vamos lá. E aí começou eu e a Rô. Assim começou o Instituto. Eu, a Rô e um Corsa. Né? Onde tudo acontecia dentro daquele carro, com as coisas mais incríveis, assim. E eu atendi mais de 12 mil famílias na pandemia com o carro, entregando alimento, entregando cesta básica, entregando kit básicos de higiene. Médicos me procuraram, fiz parcerias com médicos, porque as pessoas não estavam sendo atendidas nos postos de saúde, era só coisas de pandemia, as pessoas estavam doentes, as crianças estavam doentes. E aí encontrei a Ju, uma voluntária maravilhosa, Ju, que tu conhece, da Pulsa. Sim, a Ju. Ela teve na Gramado Summit com a gente, também encontrei ela num evento há pouco tempo. Foi Barcelos? A Ju Barcelos foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Assim, de fora, sem conhecer minha história, né? A Rô, óbvio, já me conhecia, foi minha fiel, minha pérola negra, eu sempre falo. E a Ju disse, Nina, não dá mais pra te ficar fazendo isso no carro, tu precisa de uma sede, tu precisa de um lugar. Eu disse, de uma sede, de um lugar. E ela fez a vaquinha. E eu sou a pessoa
assim, dinossauro, eu não sei, eu sou péssima com tecnologia, sou péssima com coisa. Eu imaginei vaquinha, pra mim vaquinha era vaquinha, assim, tipo, vamos fazer uma vaquinha, todo mundo. E aí eu fiquei sabendo que existia uma plataforma vaquinha, que eu não sabia. E em menos de 24 horas nós batemos a meta de 1 ano de aluguel daquele espaço primeiro que tu conheceu. Olha Que só, demais. Caraca. E aí tudo desenrolou, Marcos. E assim, Depois veio o CNPJ, depois veio tudo. Agora, nesse mês, a gente completa 2 anos de eu tenho CNPJ. uma dúvida muito grande em relação a isso, porque foi proposital o Morro da Polícia? Não. Ou foi meio que no acaso, assim? Não, eu fui levada pro Morro da Polícia mesmo. Nem sabia, assim, eu era da Maria Degolada, que é o Morro da Conceição, e estava procurando espaço, aí tudo lá. E não conseguia encontrar na época. E aí passei numa casa que tinha um vende-se na frente. Disse, Rô, vamos descer aqui. A Rô, Nina, é vende-se. Não, disse, vamos perguntar, vai que. A Rô é uma querida. A Rô sempre trazendo pra realidade, né? E aí eu disse, descemos. Convenci ela. E a senhora que me atendeu disse, não, essa casa é para vender, mas nós temos uma para alugar. E o meu marido está lá. E era essa casa lá, que era do outro lado, no Morro da Polícia, que foi onde eu conheci. Eu entrei e sabia que era ali. Eu disse, vai ser aqui que a gente vai ficar. E eu ainda acho que a gente vai comprar aquele espaço. Aquele espaço está para vender. Naquela casa? Aí nós ainda estamos lá, né? Vocês não Estão com 2, no caso? Oi, nós estamos com 2, meu bem. Legal. Muito Que chique, massa. com licença, tá? Eu achei que vocês tinham mudado 100% Nós temos pra a nova. sede, Que legal. Que massa. Estamos lá funciona o nosso negócio social, que é o Bazar Brechó. E logo, muito em breve, né, tem oficina de yoga e tem a de confeitaria, mas em breve lá terá a nossa primeira padaria social do Olha Morro só. da Polícia, em Legal. parceria com a Charlie Brown, que quer... Ai, que legal. Sensacional. Esse negócio é muito legal, né? Vai fazer todo o processo, então lá nós vamos capacitar, formar e entregar produtos dignos, né? De qualidade. Que massa. Para que a comunidade possa acessar. Então nós permanecemos naquele espaço ainda e estamos com Vocês estão grandes, estão fazendo expansão. Estamos crescendo, A estamos favela E está, falando- a favela está Logo fazendo estaremos em expansão. Gramado, Gramado nos Ó. aguarda. Imagina. O céu é o limite, né? O céu nem o céu é o limite. É mais que isso, né? Não. Eu ia perguntar, assim, diante desses apontamentos que tu trouxe, como que funciona a estrutura de vocês, assim, em termos de funcionários e tudo isso, assim, como é que vocês se organizam, né? Pra dar conta de 2 sedes e de todos esses projetos. Pois então. Existe um milagre da multiplicação diária lá. Nós nos multiplicamos em vários. Hoje em dia, nós é uma equipe bem ainda enxuta. É eu, o Fagner e a Rô. Fagner que Por sinal, o Fagner está aqui, né, Fagner? Maravilhoso. O Fagner tem uma história bem legal para te contar depois, Marcos. Ele me ligou. Não, eu entrei em contato pelas redes, né, Fagner? Para ser voluntário do Instituto, quando eu estava lá naquela... Quando eu recém tinha começado lá. E aí, eu conversei com ele, né? Um jovem de 21 anos, né? Um menino, né? E aí, conversando e tal, apresentei para ele o Instituto, tudo, tarará, tarará, o Fagner foi. E ele disse que eu menti para ele. Que o que eu contei para ele na nossa call... Era tudo mentira, que ele chegou lá e encontrou uma casa cheia de roupa e cheia de comida. Foi o que ele encontrou. E hoje ele vive no lugar que eu contei para ele. Porque para mim eu sempre vi esse lugar, Marcos. Ele sempre existiu. Então era sem querer. Eu falava que era o Instituto. O Instituto é isso, né? E hoje ele é isso, né? Quando o Fagner chegou, era realmente um grande centro de distribuição, porque a pandemia nos obrigou a ser assistencialista. Não tinha o que fazer, não tinha como mandar uma criança para a escola, não tinha como empregar, as pessoas estavam perdendo o emprego. Então, tu precisava atender de forma urgente demanda básica, né? E então hoje ainda é eu, a Rô e o Fagner na linha de frente,
né? Todos nós somos acelerados pela Rede Gerando Falcões, então somos a primeira ONG acelerada pela Rede Gerando Falcões do Rio Grande do Sul, o que nos possibilitou estruturar esse novo espaço, e nós recebemos, eu, o Fagner, a Rô, a Marina, por forma PJ, né, ainda de uma forma bem simples, mas antes não recebemos nada, né, Fagner? Então estamos contentes. E foi um grande ato de coragem. Eu desvinculei de emprego. Foi um negócio. 3 pessoas cuidam de quantas crianças? Hoje, assim, na frente, na diretoria, somos 230 crianças. Caraca. Meu Deus. 230 crianças, 180, 190 famílias, né, Fagner, em média. E temos 17 oficinas rodando. Nossa. Onde essas oficinas são voluntários hoje, que ministram, né, e que dão conta. Então, olha que magnífico esse espaço. E quando eu falo de voluntários, é assim, ó, a Gabi, que cancela a agenda dela uma tarde para ir lá dar aula e ensinar. Entende? Gabi, um beijo pra ti que me apresentou esse instituto. A Gabi foi o início de grandes conexões, né? Ela grandes. O Rafa, né, CEO da Rafa Share, Martins. vai lá dar aula. O Rafael Martins vai lá dar aula. Então, a gente tem todo um time. E roda e tá indo bem, sabe, Marcos? Mas tu imagina, Marcos, se a gente consegue pagar dignamente uma pessoa, por que tem que ser um voluntário para fazer um trabalho tão importante como esse? Por que essa pessoa que está lá não pode receber? Como eu tenho, por exemplo, um professor divino de dança que sai da Restinga, que lá em Porto Alegre é tipo quase uma outra cidade, né? Toda sexta-feira para ir dar aula. Por que ele não pode receber o valor justo pela arte dele, pelo que ele faz, pelo que ele ensina? Temos também uma artista super famosa e influente em Porto Alegre, que é a Negra Jaque, uma batalhadora, vem da comunidade, está fazendo doutorado, né, na URGS, toda uma história. Por que ela não pode receber dignamente para ir lá dar a aula que ela dá? Né? Por que tem que ser assim, né? O que eu estou querendo dizer é que mesmo assim dá certo. Tá comprovado, as crianças estão lá, estão se formando, estão se colocando no mercado de trabalho. Isso é muito legal. Tá a coisa mais linda de ver. Mas essa é a luta hoje do Instituto Acendendo Mentes, né? É buscar uma captação de recursos que dê conta de ampliar, porque já temos uma fila tremenda de espera, né, de ampliar as atividades e de poder, então, né, pagar, monetizar o trabalho dessas pessoas que estão lá entregando o seu melhor. A gente tem um curso de barbearia que 2 barbeiros fecham as suas barbearias, né, as suas agendas, para ir lá dar aula, que estão formando vários barbeiros que já estão fazendo acontecer, né? E tu dá um senso de... Eu não sei se é realidade, assim... eu tô tentando achar a melhor palavra, mas foi o que eu percebi, assim. Tu aproxima as crianças, tu mostra que é possível, sabe? Isso foi, pelo menos, a lição que eu tive lá. Porque, às vezes, aquilo que é muito normal pra mim é tão distante da realidade, mas tão distante. E o que pra mim foi muito importante, assim, que não foi... Uma coisa é falar sobre o quão distante é. Outra coisa é estar lá e perceber o quão distante a tua realidade é dessas crianças. E isso pra mim teve um impacto tão grande, Nino. Eu não sei se tu te recordas, mas em algum momento que a gente tava conversando, ficou tão legal, assim. Eu deveria ter ficado 1 hora, eu devo ter ficado acho que 2 horas e meia, talvez 3 horas conversando com a molecada, que as crianças começaram a receber mensagem pedindo para que elas fossem para casa, porque se aproximava das 18 horas, e aí elas tinham que ir para casa, porque era no momento que, enfim, a violência tomaria conta das ruas, pelo que eu entendi naquele momento. Mas é tão diferente tu viver um pouco dessa realidade, tu calçar os sapatos de outra pessoa é tão diferente do que tu só falar. E eu percebi que a gente vinha falando antes de começar o podcast, né? Como liderança é importante. E eu não tô falando daquela liderança que às vezes tá muito distante de nós, mas tipo, da gente se colocar na realidade dessas crianças pra mostrar, olha, dá. E eu fiquei tão impressionado quando a gente trouxe a criançada pra Gramado Summit.
E não foi de graça, né? No sentido de que, pô, eles tinham que fazer um desafio pra estar na Gramado Summit, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Foi legal. Mas assim, é aquele negócio, tu vai estar na Gramado Summit, só que assim, tu tem que te desafiar a estar aqui. Mas teve algum momento que acho que eu tô dando uma entrevista pra RBS, alguma coisa assim, e a gente tem até vídeo disso, se eu não me engano, tá, Martina? Depois a Rê pode puxar, que eu tô falando e a criançada tá passando, Sim, e olha assim... é no Jornal do Almoço. O Marcos ali, e era uma coisa que pra eles era... E eu fiquei, cara, que massa, já não é o Marcos distante, é o Marcos que eles conhecem, o Marcos que eles conseguiram conversar, o Marcos que mesmo vindo de uma realidade completamente diferente da deles, mostrou que, cara, somos acessíveis porque estamos todos neste mesmo planeta para contribuir com ele. Tu sente ainda muita falta de pessoas, e eu não quero nem usar o meu exemplo, tá? Porque senão eu não quero me vangloriar, porque eu acho que eu não fiz nada além do básico. Mas tu não sente falta de outros exemplos como a Gabi, como o Rafa, como o Guto, que poderiam estar cada vez mais próximo do Acendendo Mentes? Porque eu percebi que o meu papel enquanto Gramado Summit é dar voz para projetos como Acendendo Mentes, assim. O quanto tu acha... O quão importante é tu fazer com que as pessoas possam estar no Acendendo Mentes, mostrando para essa criançada que é possível? Porque pelo que eu entendi, às vezes... O possível é uma palavra tão distante deles, né? Muito. O pilar principal do Instituto Acendendo Mentes, Marcos, é a educação socioemocional. Porque sabemos que não existe empoderamento sem autoconhecimento. E esse é o processo mais difícil, mais delicado e mais lindo do Acendendo Mentes. Porque... os relatos que nós escutamos no fim desse processo são demais, assim. Tem uma menina que na Startup Day, que aconteceu lá no Instituto Caldeira, estávamos conversando lá com o pessoal das startups, fazendo perguntas, e uma menina pega o microfone e disse: eu não quero fazer uma pergunta. E eu estava ali conversando com alguém, né? Uma coisa... queria falar uma coisa. Eu queria falar que antes do Instituto Acendendo Mentes chegar lá na comunidade, eu achava que eu ia ser faxineira. Porque a minha avó é faxineira e a minha mãe é faxineira. E tudo que eu sei é sobre limpar. Tudo que eu sabia era sobre limpar. Quando o Instituto Acendendo Mentes chegou, que eu comecei a fazer os cursos, eu vi que não. Que tem muita coisa e que eu posso ser várias coisas e que eu mereço. Que massa. Essas coisas, para mim, nossa, ela fez assim, foi coisa... Todo mundo parou. O pessoal da Venture estava lá, esse pessoal... Todo mundo começou a chorar, assim, porque foi um negócio que veio muito no meio do nada, porque ela estava vendo exemplos concretos, pessoas conversando que vieram, né, de histórias, porque, Marcos, é assim, ó, passa por um processo de eles se perceberem gente, porque eles não sabem que são. O jovem da favela... O adolescente da favela, ele só sai da favela para ir num hospital. O resto é dentro da favela. O posto de saúde é na favela, a escola é na favela, o projeto é na favela. Tudo é ali. O que existe para fora desse muro, eu não sei, mas que não é para mim, não é. Não sei, nunca vi, entende? Eles não acessam parques, eles não conhecem a cidade. Quando eu faço... Existe um processo revolucionário. Sabe que todo ano eu levo eles em Gramado, né? Já tem quase 10 anos isso. Todos os projetos sociais que eu tenho uma parceira com a Open Park vitalícia, assim. Eles sempre me recebem. Menina, temos, vamos lá, e tarará. E eles... Que eu faço isso, é a primeira, assim, chega quase a ser uma violência, né? Que eles entendem, eles, uau, Sora... Que cidade linda, que lugar bonito. Sora, que não tem sinaleira. Sora, não sei o quê. E eles voltam o quê, Marcos? Sonhando. Porque eles querem trazer a mãe. Eles, um dia eu vou trazer minha mãe aqui. Sora, um dia eu vou morar aqui. Sora, eu vou trabalhar aqui. Sora. Então, tu começa a entender
que existem outros lugares, mas para te sonhar, tu precisa saber que existe, Marcos, né? Quando eu faço as minhas campanhas, inclusive agora Natal, a desse Natal já está aberta, que eu faço as minhas campanhas, que é de dar um tênis 0 para cada criança. É para que eles saibam o que é usar um tênis novo. Tu só vai sonhar de usar um tênis novo se tu saber o que é usar um tênis novo. Com certeza. Estamos fazendo, sabe o que lá, Marcos? Medindo o pé da criançada. A criançada não sabe o tamanho do seu pé. Tu sabe bem disso, tu viveu isso lá. Porque é o tênis que vem, entende? Então, a primeira campanha que eu fiz foi um negócio muito interessante, até nesse sentido, que foi pé de pobre tem tamanho sim, eu te digo qual. Foi porque eu ouvia isso. Eu ia lá, qual o pezinho dele, qual o tamanho do pezinho dele e tal. Não tem, pé de pobre não tem tamanho, né, dona? Pé de pobre não tem tamanho. E eu não aceito isso. Então, por que eu não aceito? Porque como é que tu vai mudar se tu não sabe o que é? Quando eu entregava, eles pegavam assim, ó, e olhava, tem um vídeo disso também. Olhava embaixo da sola, assim, olhando assim, uau, assim, de olhar o tênis e tal. Aí eu disse, tu já tinha usado um tênis alguma vez, que foi tu que usou a primeira vez, ninguém usou antes de ti? Eles me olhavam, não, tu tipo assim, ela é louca, né? Tipo, o normal é usar um tênis que alguém já usou. Qual o problema disso? Então, eu trabalho com eles, Marcos, que pode ser comum, mas não é normal. Isso não é normal. A gente tem direito a fazer isso. Isso tem que ser diferente, não tá certo. E aí eles começam a entender. Então, primeiro, tu tem que levar e mostrar. A escolha é como o Natan, que estuda hoje na Orquestra Jovem, eu tenho o maior orgulho, porque foi um grupo que eu levei para as provas escondidas das mães, na época. A Rô. Quando eu fui contar para a Rô, quase morri. Eu tinha medo da Rô. Nossa, sempre foi bravo. E aí eu peguei primeiro, levei. Quando eles passaram no teste, eu fiz a reunião com as mães. Tem uma notícia para dar. Uma sim e a outra é boa, né? Que eu levei e outra que eles passaram. Eu fui super criticada, porque foi uma mão para me fazer. Eu levava 8 no carro, mandava todo mundo baixar, eu não ia deitado. Sim! Sabe aquele coisa, se meu Corsa falasse? E aí, então, eles iam tudo deitado e não sei o que, levava e tarara. Todo mundo disse, Nina, por que tu tá fazendo isso, Nina? Nina, nada a ver música clássica. Para favela, não sei o quê, tarará. Hoje o Natan é um grande aluno, né, da orquestra, é um grande exemplo que tem, porque pode ser que eles não queiram, mas ele tem que ter o direito de escolher, tu não acha, com Marcos? Certeza. Se ele gosta de samba, de música clássica ou de funk, não está dado porque ele nasceu na favela que ele vai ser o funkeiro. Pode ser que ele seja, e tá ótimo, mas pode ser que ele queira ser né, tocar uma música clássica, de ser um dançarino, né, pode ser. Então a gente tem que oferecer, que entra dentro disso, que eu sinto falta desses exemplos, sim, sempre, né? Mas sinto falta de oportunidade de acesso, sabe, Marcos? Olha o que tu fez, Marcos, assim. Não é por estar na tua presença, assim, ó, mas talvez nem tu tenha ideia, nem teu time, né, do que representou, assim, cara, ele deu um ingresso para cada um dos jovens participar do Gramado Summit, meu. Entendeu? Que é um negócio que nunca, nem pode ser algum, mas eles imaginaram. Como tu oportunizou, Marcos, eles estarem fazendo refeição em 2 lugares super importantes aqui de Gramado. Eu nunca fiz isso. Isso foi um sonho que tu realizou meu, que nem eu sabia que tinha, viu? Eu sempre fui farofada. Vamos pro Alpe Parque, vamos pro Alpe Parque. Levávamos todas as nossas comidinhas no ônibus, estendíamos nosso lençol, né, no chão e fazíamos nosso piquenique. E era top, era muito bom, entendeu? Aí o Marcos nos visitou nesse período, né? E eu disse, Marcos, eu tô indo para Gramado. Foi coincidência, porque nós estávamos indo com tudo organizado já. Aí o Marcos disse, onde é que vocês vão almoçar? Eu disse, Marcos, a gente faz piquenique. E aí disse, eu vou ver os lugares lá. Eu disse, legal, mas não acreditei muito, né, Marcos? Porque muita gente vai lá e diz que vai, não sei o quê, mas não vai, né? Daí nunca mais lembra. E aí o Marcos foi e fez mesmo. E aí ele, inclusive, um dos lugares acabou com o meu parque, né? Ninguém falou no parque, só falava no lugar, né? Que, não sei se eu posso falar. Pode. O Marcos, que é a Hector, né? Cara,
Um abraço aqui pro Dudu Quini e também pro Lucas Mutoni, que foram os meus dois parceiros para viabilizar. A família Mutoni, assim, ó, eles pessoalmente receberam. Que legal. Quando eles entraram lá no Mutoni, eles disseram, olha, dá pra morar aqui, que lugar lindo, né? Porque eles pegavam os talheres e faziam assim, isso é muito pesado, Sora, não sei o quê. É experiências. E a gente tá falando de um jovem de 15 anos, tu entende? Que nunca foi num restaurante. E Nina, sabe que tem... Assim, é muito doido que... Eu me emociono muito falando do Ascendendo, assim, porque foi uma coisa que eu vivi e que eu tava te falando de exemplos, assim. Às vezes, a gente fala muito sobre o quão melhor o mundo precisa ser, só que a gente esquece de tentar tornar esse mundo melhor. E eu comecei a pegar ranço com o passar dos anos desses empreendedores que querem mudar o mundo com uma plataforma que vai mudar o jeito que a gente entende a sociedade. E legal, isso funciona, acho justo. Mas, pô, tu também pode mudar o mundo de outras formas que são tão mais fáceis. É muito doido, porque quando tu... Eu acho que eu tive a sensação do impacto verdadeiro quando eu recebi aquela caixinha e o convite, que foi uma coisa que pra mim é surpreendente, assim. Que, cara, o esforço que eu fiz, ele não foi gigante. Foi um esforço de pegar um telefone, ligar para duas pessoas e honrar um compromisso. O impacto que isso teve foi uma coisa tão absurda. E eu vejo que, às vezes, as pessoas ao redor, elas não fazem porque... meio que tu terceiriza a responsabilidade de fazer esse mundo melhor, quando são coisas tão simples. E aí que eu digo, falta a gente calçar os sapatos de outra pessoa. A partir do momento que eu calcei os sapatos da Nina, da Rô, do Taylor. Do Taylor. Cara, pra mim foi assim... E eu ainda tenho uma responsabilidade muito grande com o Taylor, que eu vou resolver já... Inclusive, falei com o Rafa Martins. Falei, cara, eu vou resolver. E eu sei que agora ele tá super disputado, tá? Depois eu conto a história do Taylor aqui. Não dá pra contar muito, que tem coisa que nem ele sabe. Depois, mas... qualquer coisa a gente corta essa parte do episódio quando ele assistir. Mas pra mim foi assim, cara, eu fiz uma coisa que é básica, que todo mundo pode fazer. Exato. É ligar pra 2 ou 3 pessoas, pedir ajuda, dar um jeito. A gente realiza coisas tão mais complexas no dia a dia, e eu vejo que as pessoas não fazem por preguiça ou por terceirização de responsabilidade. E eu tenho que te perguntar isso, Marcos. Olha, eu perguntando. Né? O jogo virou. É um bate-papo aqui, bem aberto. Quanto mais pobre ou quanto te prejudicou levar esses jovens na Gramado Summit? Eu sei que tem impacto, claro que eu sei, mas o quanto modificou a estrutura do teu evento negativamente, o quanto tu teve teve um prejuízo de levar esses jovens, dar um ingresso para cada um. Gente, todos os jovens foram na Gramado Summit. Quanto que isso te custou? Muito pelo contrário, na verdade, me trouxe. E isso para mim foi muito forte, assim, porque... E eu acho que assim, é tu saber montar um negócio com propósito de verdade. Porque existe o propósito que ele serve muito mais para venda do que para tua verdade. E uma coisa que a gente tem na Summit é a verdade. O que a gente fala tem que ser verdadeiro. E foi um negócio tão legal, porque assim, qual seria a possibilidade de eu vender um ingresso de R$ 1.490 para uma dessas crianças? Zero. Agora, a partir do momento que eu levo elas para lá, mostro para elas que existe a possibilidade de democratizar a inovação, eu tô conseguindo atingir o meu propósito na sua essência, na essência mais bonita, que a gente fala muito. A gente começou a Summit não para um evento de grandes projeções, grandes empresas. A gente começou para empoderar o pequeno empreendedor, aquele jovem sonhador. Claro que a gente não tinha essa ideia de pegar uma criança da favela e dar oportunidade. Só que em algum momento a gente descobriu que dava para fazer isso, que dava para ser ainda mais justo com o nosso propósito, que é empoderar o pequeno. Que é coisa mais bonita do que ver aquela criançada. E a gente viu, né, Nina? Logo depois teve aceleração no Ascendendo Mentes. E tudo começou agora contando um pouco da história, quando tu me convidou pra ir lá conversar, falei assim, pô, que é que tem aqui um sonho de empresa? E aí, cara, vieram todos os sonhos mais legais possíveis, assim. Eu lembro do Taylor, que queria fazer game. E aí teve um menino, eu não vou lembrar o nome dele, talvez vocês se recordem, que ele me disse assim, cara, eu tenho um projeto... E assim, eu tô falando de uma criança com menos de 14 anos que mora na favela. Eu tenho um projeto de levar gás para as famílias do morro. Ele não tinha nem projeto, só que ele tinha esse sonho. Sim. Ele conhecia a dor.
pô, vamos dar uma chance pra esse moleque realmente ver que ele pode ter a voz de contar essa história pra alguém e daqui a pouco um investidor se interessar. Ou não, mas o fato de colocar ele no evento, pra mim foi muito forte. E aí eu acho que a gente decidiu que isso tinha que acontecer quando uma das meninas disse que a gente tava naquela discussão da distribuição de absorvente e tal. E uma das meninas disse, eu queria ter a chance... É bucha falar sobre isso, tá? Porque eu ouvi isso, né? Mas eu gostaria de ter a chance de ter absorvente para distribuir para minha família. Cara, isso ali para mim foi tão forte, Nina. E aí o que a gente começou a fazer? Pô, o que a gente perde na Gramado Summit levando essa galera? Nada. O que a gente ganha muito. E quando eu vi isso é forte para mim, tá? Eu falo aqui na tua frente e eu falaria em qualquer momento, assim. Ver crianças da favela apresentando projetos de startup na Gramado Summit, cara, não tem mais nada mais justo ao nosso propósito do que isso. Foi lindo demais e jovens, para mim foi revolucionário, assim, de ver os jovens que não falavam, né, ô Marcos, assim, que nem te olhavam, abordando as pessoas para ir a votar na startup dele, porque tinha que votar, lembra? Se vem cá, eu quero te apresentar a minha startup para te votar e tarará, e eles iam lá. Então, às vezes, e sabe, Marcos, que eu acho, olha só isso que tu fez. Se talvez não tivesse a conexão da Gabi, tu nunca faria. Justo. Porque, às vezes, a pessoa tem que descobrir que existe. Sim. Porque eu acredito que tem muito mais pessoas querendo fazer algo, mas fica nessa de que eu não sei, porque, às vezes, parece uma coisa que tem que ser uma coisa muito gigante, né? Sim. Tu quer, cara, mas, tipo, o que eu vou fazer? O que vai adiantar? Eu vou lá, não sei o que, não vai... A pessoa não consegue. Então, quando a pessoa entende que ela não precisa, nem tudo passa pelo dinheiro espécie, né? Porque tudo é dinheiro, né, Marcos? A gente sabe o tempo da pessoa, tudo é, né? Mas que não necessariamente é o espécie, que ela pode ir lá e ensinar algo que ela escutou, que ela aprendeu, que ela pode ir lá e escutar alguém. Porque o processo de escutar é raridade hoje em dia. Quem escuta quem hoje em dia? Se tu vai ir para a favela, então... né? De escutar, que pode ser, cara, eu tenho aqui a minha empresa, posso um dia convidar o pessoal para vir conhecer como que funciona uma empresa de, sei lá, vamos falar tecnologia, né? De inovação, pode ser. As pessoas, eu acho que isso que foi o mais magnífico que aconteceu na Gramado Summit, e para mim isso é inovação, é tecnologia também, né? O Marcos, que é criar essas conexões, essas possibilidades. Quantas pessoas me procuraram porque escutaram e queriam entender como é que funcionava isso, né? Hoje a gente tem 3 conselheiros lá consultivos que nos conheceram na Gramado Summit, 3 CEOs que poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida, estão aposentados, estão lá toda semana, Marcos. Toda semana eles vão lá, entende? E estão fazendo todo um processo de transformação junto conosco, com essa visão de gestão de multinacionais, né? Então, e eles, quando pararam lá no nosso stand, eu estava conversando e eu falei para eles, eles não acreditavam que tinha favela também. Eu disse, não, mas favela? Lá, eu disse, sim. Eu disse, não tem água. Não tem água. Não tem água, não tem saneamento básico. Não. Aí ele, não. Aí um deles me olhou e disse assim, tu está dizendo que aqueles jovens ali, que eles estavam lá, não têm acesso à água? Eu disse, não, eles não têm. E eu senti uma coisa assim, do tipo... Eu peguei e chamei qualquer um. Fulano, vem cá. Aí veio um dos jovens e disse assim... o pessoal está aqui querendo nos conhecer. Conta aí, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na comunidade? Aí ele disse assim, de cara, Marcos. Eu fiquei mal depois. Ele disse assim, a falta de alimento e a falta de acesso à água. Essa noite, por exemplo, a gente passou a noite rezando que tivesse água para a gente poder vir de banho tomado, tomar um banho para vir para o passeio, e não veio. A gente veio sem banho. Eu fiquei assim... Caraca. Eu fiquei mal. Na hora que eu olhei pra eles, eu disse, não acredito. Sabe quando te dá um negócio assim? Pô, cara, assim, jovem, adolescente, né? Indo pra um passeio, né? Olha o processo de coisificação das pessoas, né? De tu não ter dignidade de um banho. E aí que entra...
E ali, na hora, eles entenderam que eles tinham que fazer algo e que eles podiam fazer algo. E eles me disseram, Nina, a gente há muito tempo, desde que começou o processo de aposentadoria, a gente queria fazer alguma coisa. Mas a gente não sabia e a gente não confiava. Sim. E esse, sabe que esse foi a coisa mais importante que a gente fez, é isso. Porque é dar voz. Sabe? Esse foi a parte mais importante. Tudo que eu fiz foi dar voz. Eu dei a oportunidade que esses jovens mostrassem a sua realidade e mostrassem que estão buscando mudança. Então, e aí tem uma coisa que eu nunca vou entender, eu juro pra vocês, nunca vou entender, tá? Porque assim, dentro dos projetos sociais que eu de alguma forma contribuí, eu nunca usei isso como um artifício pra minha imagem. Eu faço porque eu realmente acredito. E eu não consigo entender quem não ajuda, porque até se tu quiser ajudar e te exibir depois que tu tá ajudando, vai te ajudar pra caramba no teu lado. Tipo assim, cara, ajuda. Mas sabe, Marcos, que isso é uma barreira que vou te dizer que tu tem que vencer e um monte de gente tem que vencer. Que as pessoas têm na cabeça que mostrar é se exibir. E não é, Marcos. Tu precisa mostrar o que tu faz, Marcos. Porque tu é exemplo. Tu é modelo. A pessoa vai ver, o Marcos está fazendo isso aqui. O que é isso que o Marcos está fazendo? Um monte de gente chega para nós porque pessoas postam o que estão fazendo e querem entender como é que o Marcos faz isso. Deixa eu ver, Marcos, como é que é? Como é que eu quero fazer também? Tem pessoas que vêm porque vêm. Então, assim, Marcos, divulga. Se a pessoa vai achar que tu tá te exibindo ou que tu tá usando, isso é um problema das pessoas. Sim. Né? E elas que lidem com isso. Tu acabou de reforçar minha tese, Nina. Elas que lidem com isso. Isso não é um problema teu. Tu sabe por que tu tá fazendo. E isso é o mais importante. Porque enquanto tivesse... Sabe? Isso é uma coisa que... pois é, mas aí eu não posso. Porque o que vão pensar? Vão pensar... Cara, se vier pensar, tu vai responder. Porque tu sabe. Então, as pessoas precisam mostrar o que estão fazendo. Para que outras pessoas se inspirem. Né? Porque tem pessoas do mesmo tamanho teu, da tua mesma magnitude, Marcos, que vão poder alcançar o mesmo que tu, e tu tá negando o direito dessas pessoas saberem que dá para fazer isso, né? Então eu acho que assim como o mal ou as más notícias são disseminadas, o bem pode ser disseminado, o bem pode se viralizar, né? Também. Então, deixa essa provocação assim para ti e para todo mundo que faz, assim, divulguem, gente, levantem as bandeiras, falem, porque muita gente precisa estar sendo alcançada ainda com essa informação que as pessoas não têm por viver em processos de privilégios que não sabem mesmo, sabe, o Marcos? Bom, depois, se a pessoa sabe igual ela não age, aí é outra coisa, né? Mas a pessoa tem que ter o direito de saber. Quando a gente fala da ponta, da escassez, que não conhece a riqueza precisa conhecer a escassez também. Né? Porque ele também passa batido nisso, né? Eu tenho uma super amiga que até trabalhou muito tempo no marketing da Gerando Falcões, que ela me disse, Nina, ela é do Sul, de Porto Alegre, ela disse, eu não acredito, nem sabia que tinha favela em Porto Alegre, porque onde eu trabalhava, o meu era Parcão Moinhos, assim, era minha vida em Porto Alegre era essa, e aonde eu ando não tem favela. Então, para mim, favela sempre foi Rio, São Paulo. Né? O conceito de favela que tu imagina, né? Favela, as pessoas não acreditam. O Rafa mesmo diz, Nina, não dá para acreditar que a menos de 10 quilômetros onde tem pessoas que não têm água. Tipo, como assim? Tem pessoas que não têm água, né? De onde eu moro, né? Ele falou. Então, ele também não sabia. E o Rafa, a gente sabe muito bem quem é, né? Então, assim, nesse nível, o que acontecia? Então, ele soube porque alguém falou. Alguém começou a disseminar isso, que foi a Gabi, né? Que disseminou, depois tu disseminou, e aí virou num grande grupo, né? Então... E como que tu imagina, Nina, fazer a expansão disso? Porque uma coisa ficou muito clara aqui pra mim a gente pode ajudar de qualquer forma, porque muitas vezes o que essas crianças, essas pessoas que moram em ambientes que estão à margem da sociedade, elas não têm, é o básico do básico, e que às vezes é uma coisa que para nós, aquilo que é simples é muito complexo.
Mas como é que tu imagina fazer uma expansão, assim, para fazer uma atuação da Ascendendo fora do ambiente de Porto Alegre? Uma coisa que eu já notei, é que a demanda em Porto Alegre, ela é alta já. Sim. Eu acho que conseguiu presenciar algum momento que uma família estava tentando fazer a inscrição. Eu acho que no dia que eu estava lá, estava rolando inscrições, assim. Como é que tu imagina fazer essa expansão? Porque essas realidades, do mesmo jeito que a gente acha que não existe em Porto Alegre, a gente também acha que não existe aqui na nossa região, aqui em Gramado. E existe. E existe em tudo que é lugar. As pessoas que não têm a oportunidade de ter acesso ao básico, elas estão espalhadas num país inteiro, assim. Como que tu imagina começar a primeiro expandir o Ascendendo Mentes e como que a gente pode fazer com que outras pessoas, como a Nina, comecem a levar o empreendedorismo social a sério? Sim. Como eu te falei, Marcos, então a gente tem o principal pilar, a educação socioemocional, aí a gente tem o socioeconômico, alfabetização financeira, noções básicas de direito, cidadania, e aí a gente tem qualificação profissional em sinergia com o mercado de trabalho. O que acontece? Nós temos como missão acender talentos da quebrada para o mundo, junto com a missão da Gerando Falcões, que é de fazer da pobreza peça de museu antes de Elon Musk colonizar Marte. É rápido isso, hein? Então, ambas as missões só tem duas formas de tu ter sucesso, que é acesso à educação, ao conhecimento e a geração de renda. Então, ele passa pela trilha do conhecimento, mas ele tem, o fim dessa trilha é empregabilidade ou empreendedorismo, né? Porque não tem como tu romper com a pobreza sem acesso à renda, né? O que acontece? Como que eu vejo a emancipação disso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa que a sociedade civil abrace isso junto, né? Não se faz nada sozinho, né? E aí tu sair desse processo do cara que fica sentado no sofá reclamando, né? Que tudo é culpa do governo. O governo é responsável, sim. Mas a sociedade também, né? E pode fazer. Então, o que eu, Marcos, posso fazer frente a isso que está acontecendo, né? Então, a gente precisa unir esforços porque, de um lado, existe a iniciativa privada que precisa do trabalho, precisa do colaborador, precisa da pessoa lá inovando, criando junto, tarará. Do outro lado, eu tenho essas pessoas, né? E eu tenho, quando eu digo eu tenho, a favela tem, né? Então, o Edu Lira fala isso, não sei se você já ouviu, Marcos, que a favela é a primeira startup brasileira. Então, a favela nasce criando, inovando, adaptando, né, dando jeito. Então, tá posto. Muito. Nossa, tu falou palavras agora que... Tá posto que o talento tá ali. Adaptação, inovação. Então, tá posto, tá ali, a gente sabe, né? Então, nós precisamos conversar, né, com isso. Então, se eu tenho as pessoas aqui, tu tem a vaga aqui, vamos unir, vamos qualificar, né? O Instituto Ascendendo Mentes, ele tem muito esse propósito, e nós estamos começando com a Charlie agora, por exemplo, um curso de barista que eles estão fazendo dentro da Charlie. Então, se um desses jovens for contratado pela Charlie, porque ele pode ser contratado por qualquer outra cafeteria, né? Ele vai entrar na Charlie já com educação socioemocional, socioeconômico, qualificado e sabendo da tua missão, visão e valores. Tu vai ter o cara muito mais pronto, tu vai ter um trabalho encurtado, né? Esse colaborador, ele já chega num outro nível para ti, né? E vai estar resolvendo, acho que uma das dores que hoje em dia eu vejo uma queixa muito grande dos empresários, Marcos, que é de ter time fixo, trabalhando como time, né? Com autogestão, né? Organizando, porque essa troca de pessoas, esse processo, essa falta de propósito, né? Que as pessoas estão vivendo, essa coisa de não conseguir se frustrar, de tudo ser um problema, né? Esse jovem, ele já vai chegar
para ti, muito mais pronto, né? Então, a chance de tu ter um time muito mais forte. Então, é bom para todo mundo, né? Menos violência, uma pessoa menos tendo que dar jeito. Porque é isso, né, Marcos? Tu tem que dar jeito. Tá com fome, tem que dar jeito. Não estou justificando nada, né? Aqui não quero ser mal entendida. Não, mas as pessoas acham as suas formas, né? E sim, né? A pobreza, a miséria vai gerar violência. O desconhecimento, né? A falta de acesso, falta de entendimento, né? E é uma realidade tão distante daquilo que a gente vê em rede social, assim, tão distante, que eu acho que tu só tem noção visitando, sabe, fazendo in loco. É isso. Então, eu acho assim, Marcos, que onde existe favela, né? Onde existe a vulnerabilidade social, mas aonde existe os marcos da vida, os Rafas da vida, os Guto da vida, as Gabi da vida, né? Existe Instituto Assinando Mentes, existe Gerando Falcões, existe a instituição que for, porque eu vou te dizer, Marcos, nós não somos poucos, nós somos muitos. É muita gente trabalhando duro, trabalhando pesado. Tem gente que está trabalhando na sua casa, tem gente que não tem casa, atende na praça, a galera, mas atende, mas faz. Há pouco tempo até o Dantas, que super nos apoia, que é um campeão de jiu-jitsu, não mora mais no Brasil há muito tempo, mas investe em projetos do Brasil, ele é um empreendedor de atletas, de esporte. Ele investiu num projeto na Bahia, que eles treinavam numa praça super perigosa por tudo, de carro, de tiro, um negócio super grave, assim. E o cara fazia o projeto há muitos anos e formava atleta, campeões mundiais nesse espaço. Entende? Então, por isso que eu te falei que nem o céu é o limite. Quem quer fazer, Marcos, faz. Sem R$1 no bolso. Faz, né? Porque o Instituto Assinando Mentes nunca teve R$1 no bolso, né? Quando isso a gente só teve um investimento, a gente fez. E o resto vai acontecendo, né? Então, eu te digo que a emancipação, eu acho que é onde existir, né? A vulnerabilidade e o desejo, né? Onde o olhar, né? Que acredita que tem potência, existe possibilidade de emancipação, né? E é isso que a gente quer, que acender talentos da quebrada para o mundo. Os talentos estão espalhados em todos os locais, né? É o que a gente quer. Então, onde, né? E nós pudermos estar, né? Levando o que a gente faz. Enquanto isso, vamos exibindo mensagens aqui, provavelmente que o Diego está pesquisando do Ascendendo. É isso aí. Olha aí, ó, tamo junto, né? É isso, tamo junto. Vai que dá, não interessa, vai que dá. É isso, é o que a gente mais fala, trabalho duro, né? Que é o que a gente faz. O papo reto, sem curva. Entende? É reto, é o que a gente está tendo aqui, é papo reto, né? E o papo reto a gente tem com os jovens também, a gente tem com quem nos apoia, né? E são valores para pegada forte. É tudo nosso, muito, né, periférico, que é isso, é tudo nosso, vamos lá. É muito que eles sentiram quando entraram na Gramado Summit, né? Cara, acho que é isso, cara, é tudo nosso. Né? E é nóis, né? É nóis. São os valores da Gerando Falcões, a Leonatan. Foi um amor ver a molecada andando na Summit. Foi muito legal. Muito. Esse é o Natan que eu falei agora, famoso, um menino. Que legal. Nina, em relação ali aos pilares que antes tu estava comentando, né, que vocês têm como missão, no que vocês sentem mais dificuldade, assim, atualmente? Porque tu falou dessa questão socioemocional, da questão das próprias oficinas e também o terceiro passo da concretização, né, do mercado de trabalho e tudo mais. E o que tu sente que, assim, ainda precisa ser aperfeiçoada, precisa de mais parcerias? O que tu sente que ainda vocês precisam de mais apoio? Então, em relação ao Instituto, nós estamos trabalhando forte nas assinaturas,
né? Que são as doações recorrentes, assim. Nós estamos desenvolvendo, estamos com um projeto nisso. A pessoa pode acessar pelo nosso site, né? acendendumentes.org.br, tem lá o espaço onde ela pode entrar e ser um assinante. E aí de qualquer valor, né? E quando a gente fala qualquer valor, é isso, né? O Marcos, é os R$10 que tu acha que não vai fazer diferença nenhuma, mas que o R$10 com mais 10 com mais 10 dá um montão. Sim. Que dá o lanche da gurizada no mês, né? É isso, assim. Então, aumentar hoje as doações recorrentes. A gente está trabalhando pesado para que isso aconteça. Nós estamos junto com as nossas... a gente precisa ter... Me fugiu, Fagner, o termo dos conselhos, inscrições. Inscrições no conselho do CMDK, né, e do CEMAS, Direito da Criança, e de Assistência Social, e já está tudo encaminhado. Tem um tempo que tu tem que ter de existência para ter, onde vai nos possibilitar, então, daí captar recursos junto a editais, né, editais da prefeitura, inclusive as doações por imposto de renda, porque ele é feito para o fundo, né, da criança e do adolescente, é onde tu escolhe a instituição. Sim. Se tu não escolhe a instituição, cai num fundão. Assim, né? Então, nós queremos estar habilitados para ser uma, né, dessas instituições, que é uma doação certa, que, né, as pessoas terão que fazer, né, decidem fazer, né, do imposto, enfim, se sabe a instituição. E junto com isso, nós estamos buscando parcerias com os empresários para a flexibilização, então, de capacitação e de vagas. Legal. Né? Para que é uma outra ponta que nós estamos cada vez buscando ampliar mais. Porque é isso, né? É o que eu disse. Só vai ter dado certo essa trilha se ele se colocar. Total. Né, no mercado, né, de trabalho. Se qualificar, por se qualificar não existe, né? Então a gente precisa, então, de oportunidade. Quando eu digo de oportunidade, é esse processo dele poder passar pelo processo seletivo, né? E talvez nós conversando com esse empresariado, a gente consegue entender o que ele precisa para qualificar. Então nós estamos nessa conversa de entender o que hoje mais os empresários precisam e o que eu tenho e o que eu tenho que adaptar para entregar melhor. Né? Então, eu costumo dizer, Marcos, que esse ano foi um ano piloto, né? Então, foi um piloto com Demo Day, dá para dizer, né? Do Morro da Polícia, né? Onde nós experimentamos tentativa, erro, porque foi o primeiro ano de fato presencial, né? Pós-pandemia, né? Que as coisas funcionaram, né? Do início ao fim, né? Da mesma forma. Nós temos também um processo muito importante no Instituto, que é o de mentoria. Né? Os nossos jovens são mentorados e todo jovem que é mentorado tem um resultado diferente, né? Então, porque é alguém que olha para ele, e aí é uma coisa muito linda, assim, porque o mentor, ele é como se fosse um conselheiro e muitas vezes até como um pai, como uma mãe, né? Que tem esse olhar com ele que muitas vezes ele não tem dentro de casa, né? Por diversos motivos. Muitas vezes esses pais são a criança que cresceu, né? Que também não teve, que também não recebeu, que também quer se qualificar, que também quer saber, né? Então, tem um dos nossos mentores, que até um desses CEOs que eu te falei aí, aposentado, o Seu Vasco, ele... faz processo de mentoria e ele quer cuidar disso, ele gosta de trabalhar na ponta, assim. E ele começou ensinando postura, né? Começou ensinando... Levanta, ei, peraí, levanta o ombro, né? Levanta, isso, agora me olha, agora não sei o quê, ensinando coisas. O menino teve uma transformação gigantesca, assim, com pequenas coisas, porque isso é uma outra coisa, né, Marcos? O jovem periférico, ele cresce aprendendo a olhar para o chão. Sim. Ele não pode, tu fazer o processo dele te olhar, é assim, ó, o desafio. Sim. Porque desde pequenininho ele sabe, ele tem que olhar pro chão, que se a polícia abordar, e ela aborda,
quase que com uma frequência tremenda, né? Ele tem que erguer. Ele não pode erguer e olhar pro cara, ele tem que olhar pro chão, é um afronto, né? Então, todo esse processo de esticar, né? Eu digo que é fortalecer e esticar a musculatura da alma, né? É um processo, é uma dor que existe. É uma dor mesmo, né? Então, ele se erguer, ele aprender a olhar, ele ter confiança, ele fazer um aperto de mão firme, né? Ele dar um abraço. Eu notei muito isso aquele dia, sabia, Nina? Como foi difícil para as crianças me olharem no olho. Eles não olham. É uma coisa impressionante, assim. E aí... Teve algum momento, eu não me lembro exatamente quando, que eu falei, não, cara, vem aqui me dar um abraço. E aí foi quando meio que houve esse rompimento dessa barreira, sim, né? Sim. Foi a tua... E o teu momento lá com eles foi um negócio meio mágico, assim, né, Marcos? Muito bonito, meio sem muito. Explicação, assim, porque deu uma ligação. O Marcos, ele deixou uma onda, assim, de esperança. Assim, porque é isso. Tu fala, né, Marcos? Pra eles que pode, que é possível, que tem pessoas que acreditam, que tem não sei o quê. Só que, quando aparece a pessoa, eles dizem, olha aí, não é que a Nina falou a verdade, cara. Tem gente que se importa com a gente mesmo. Tem gente que vai nos dar chance mesmo. Tem gente que dá oportunidade mesmo. Não tá perdido pra nós. É essa a mensagem rolou que o Geraldo fica. Rufino ainda, que isso pra mim foi mais... Eu acho que ali foi quando quebrou né? tudo, assim, porque foi... Pô, falar sobre tecnologia e inovação para crianças que moram na favela, que não têm acesso ao básico, é difícil. Então, assim, pô, meu papel ali era mostrar que não é alguma coisa de outro planeta e que a gente tem como, mesmo sendo difícil, trazer aquilo para próximo da realidade. E aí alguém falou assim, o sonho deles é conhecer o Geraldo Rufino. E aí eu falei, pô, vou ligar pro Geraldo. E como é bom fazer o bem, cara. Isso é uma coisa que... Eu mandei uma mensagem, a Renata conhece muito bem o Arthur, que é o filho do Geraldo, que é um querido. Falei, cara, eu preciso falar com teu pai agora, que eu tô aqui, não sei o quê. E aí foi muito doido, porque ele tava numa viagem ele tava entre aeroportos. Ele fez o call com a gente no dia. E eu vi que a molecada disse, caraca, o Geraldo Rufino, ele tá aqui. Ele, tipo assim, era uma entidade se mostrando ali presente. E aquilo ali pra mim quebrou completamente aquela barreira de somos diferentes. Não, cara, tá todo mundo no mesmo ambiente, é a mesma cidade. Claro, viemos de condições completamente diferentes, a gente entende o nosso privilégio, mas tipo, o nosso papel aqui, e principalmente o meu, era mostrar que dá, só que precisa ter mais de um Marcos, mais de um Geraldo dando oportunidade. E isso fica uma provocação muito interessante, que é, pô, num ambiente que cada vez mais a mão de obra qualificada para inovação ela tá escassa, vamos começar a formar também, vamos tentar achar formas de formar essa gurizada. Eu sei que o Instituto Caldeira tem alguns projetos muito legais de oportunizar que a gente qualifique cada vez mais pessoas, porque como tu disse, né, gente tem. Tu vai na favela, tem gente, e tem essa... E sabe o que eu acho muito doido, Nina? Eu vou provavelmente dormir com isso hoje, que é o lance da startup e favela, né? Que a favela é a primeira startup, que é o discurso do Lira, porque a capacidade de adaptação numa favela é de outro mundo, e de assim. precisar encontrar soluções também, né? Porque E é diferente daquele negócio, papo de startupeiro, assim, eu criei minha startup em cima de uma dor. E a dor é um negócio, assim, como não entrar no banco. Que é dor, né? Sabe, tipo... Não, cara, dor é outra coisa. Dor é a distribuição de absorvente, que é aquilo ali... Eu queria... O nome da menina, tu lembra? Que trouxe a ideia do absorvente a primeira vez. Era a Igitec, né? Igitec. Provavelmente foi a Giovana. Pode ser porque foi uma menina que me disse naquele dia lá sobre... Cara, aquilo ali é dor real, assim, que não é pra... E aí tem uma outra coisa também que eu bato muito na tecla. Tu não precisa mudar o mundo inteiro, sabe? Eu acho legal que tem algumas pessoas que querem mudar o mundo inteiro. Legal que tem um Bill Gates, legal que tem um Steve Jobs. Mas se tu fizer algum trabalho que impacte uma favela, massa pra caramba. E é tão digno, tão justo e tão bonito quanto o trabalho que o Bill Gates fez na Microsoft. Sim, a Madre Teresa tem uma fala que eu gosto muito, ela diz, o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota. Exato. Nossa, é muito isso. É verdade. Porque assim, sabe, tipo, às vezes eu vejo assim, e eu me coloco como... responsável também em relação a isso, quando a gente diz, não, porque eu vou fazer isso para mudar o mundo, e cada vez mais eu crio uma distância de quem um dia tem algum contato comigo, assim, e hoje eu vejo que o meu papel
em relação à minha imagem é desconstruir isso, é dizer, não, cara, tipo, se for só isso dentro lá do Morro da Polícia, é tão grande quanto. É tão grande. E, Marcos, eu vou dizer, o teu papel é quando as tuas filhas veem tu fazendo isso. Né? O mudar o mundo é dentro da casa da gente, né? Em primeiro lugar, né? E quando a gente fala isso, é olhar para o vizinho. Eu sempre falo isso assim, ó, quando eu digo a gente está na função de organizar os eventos, tá? Eu falo, gente, eu quero captar recursos, mas o que eu quero mesmo é captar o coração. Sim. Porque se eu captar o coração da pessoa, ela vai olhar para o vizinho, ela vai olhar para todo mundo, porque não é a Nina. A Nina é só a Nina agora, representando aqui o Instituto. É legal, é importante, mas existem milhares de Nina. E talvez a Nina tá do lado dele, entende? Tá ali, do lado da casa. É a tiazinha ali da favela da frente que pede lá no mercado se ele não tem o pão para doar para a festa da criança. E o cara diz não. Porque é isso, gente. O empreendedor social, ele escuta não sei quantas horas por dia. É toda hora, todo momento, né? Que a gente brinca com que frequência? Todo instante. Todo instante. Então, ele vai olhar para alguma coisa e dizer, opa! Porque quando tu ganha o coração, que eu falo que tu sensibiliza, é isso. E aí, são pequenas ações que impactam no macro, porque o macro é o pequeno, né? Sim. Começa pelo pequeno. Me marcou muito uma palestra lá no palco Hélice. Palco Hélice. Uhum. Né? Que ele disse, todo CNPJ começa com CPF. Isso aí me marcou. Eu fiquei assim, uau, é mesmo, aqueles negócios que parece, né? E eu carrego isso toda hora, falo, todo CNPJ, porque cara, né? Então, precisa do pequeno, né? Até a Rondon começou com o CPF, né? Os maiores. Sabe que o Acendendo tem uma peculiaridade, Nina, que eu gosto muito, assim, que são crianças. Cara, e criança tem uma pureza, assim, que é difícil até de descrever, sabe? Pô, eu sou pai de 2 meninas. A minha visão enquanto pessoa mudou muito quando me tornei pai. Eu acho que todo mundo, em algum momento, teria que ter a oportunidade de ser um pai e uma mãe e ser presente, porque é legal, assim, é onde tu entende a continuidade do mundo, assim, a responsabilidade que a gente tem para tornar esse lugar um ambiente melhor. Queria contar um caso aqui muito rápido, mas tu comentou agora sobre minhas filhas e tem uma coisa muito forte, assim, a minha filha mais velha, a Helena, ela em algum momento foi convidada para fazer uma campanha para uma marca específica ser modelo. E a gente super adorou a ideia, foi incrível. A gente foi até Farroupilha. E aí criaram um grupo das mães no WhatsApp dos pais e começaram a pedir que hora tem que chegar, enfim, toda aquela questão de logística. E tinha uma criança que ela não tinha condições de pegar o transporte para chegar até a fábrica, que era relativamente distante de onde ela morava. E ela morava num ambiente assim bem vulnerável. Aí a gente disse, não, a gente tá vindo de fora, a gente passa por aí, pega vocês e tal. E aí a mãe e a menina entraram no carro. E a Helena, minha filha, ela é altamente social, assim, uma coisa que, tipo, ela já vira amiga em questão de minutos. E ela começou a brincar com essa menina e ficou junto e virou meio que a melhor amiga dela dentro do grupo, assim. E, curiosamente, era a única das meninas que vivia numa situação de vulnerabilidade. E eu sei disso porque eu deixei ela em casa e, enfim, claramente não era um ambiente muito favorável, assim. E foi muito legal que, em algum momento, essa mãe, ela agradeceu muito a Fernanda, minha esposa, pela Helena. Porque a Helena foi amiga dela. Cara, isso me marcou. É uma coisa que eu nunca tinha contado, eu acho, na minha vida. Mas foi uma coisa que me marcou muito, assim. E a Helena, ela não faz ideia. A Helena, minha filha, ela não faz ideia da contribuição que ela teve na vida dessa menina. Talvez eu só vá contar isso pra ela daqui 20 anos. Mas tu vê o básico, né? O básico de tu ser uma pessoa do bem querendo ajudar alguém. Tipo, a única coisa que ela fez foi ser uma amiga de uma menina que veio de uma favela. E é doido isso, né? Porque talvez as pessoas, de novo, elas não ajudem porque elas querem terceirizar a responsabilidade, porque parece muito distante aquilo que tu pode fazer. E é o que eu te falei, sabe? Trazendo pra minha realidade, sabe o que me custou ajudar as crianças pra entrar na Gramado Summit? Nada. Sabe o que me custou
ligar pro Dudu, Kini, do Hector, ligar pro Lucas Mutoni, da Casa Mutoni, e receber as crianças, não custou nada. E se tu perguntar para essas pessoas que cederam o restaurante em um horário diferente, o que custou, eu tenho certeza que a resposta vai ser nada. E aí, se tu perguntar o que elas ganharam, aí sim é abundante. Foi inacreditável, porque eles foram recebidos como qualquer cliente. Ponto. Em primeiro lugar, isso, né? E como clientes especiais, porque a Hector abriu para eles, né? Então, assim, foi um negócio fantástico. E é altamente transformador, Marcos, porque tu entende que é a oportunidade da pessoa entender que existe um restaurante. Sim. A maior parte dessas crianças nunca haviam sentado num restaurante, né? Então, isso te traz bagagem para fortalecer, né? Para entender que isso existe e que eu faço parte disso e que isso é para mim também, né? Quando eu sei o que é comer no restaurante, eu quero comer de novo. Sim. Nesse restaurante, né? Então, eu começo a criar, né? O gatilho. Projeto. Eu começo a criar. Pra... Isso. Tu começa a criar, a ter com que sonhar, a ter com que pensar, a entender que o teu destino não está posto, né? Tu bagunça tudo ali, né? Sim. Eu digo, por isso que eu falo, é quase um processo assim, um chacoalhador, assim, eles voltam alucinados, né? E essa experiência foi altamente, assim, porque eles ali a Hector, ela é muito mais do que uma pizzaria, ela é um show, né? Um espetáculo e tudo, então eles tiveram acesso a tudo isso. E tu perguntava para eles assim, como é que foi? Foi mágico. A palavra foi magia o tempo inteiro, né? Legal. Foi mágico, foi mágico, foi mágico, porque foi uma magia em todos os sentidos, né? Desde da experiência toda, né, que ela oferece, mas é esse processo de humanizar os processos e não de coisificar os processos, né? Então a entrega foi sensacional, porque a gente já teve acesso a lugares, viu, o Marcos, em outros momentos que não teve essa entrega, né? Porque existe a diferença, como eu disse para vocês, sim, entre abrir as portas, entre fazer todo o processo ou tu só cumprir um papel ali, um protocolo, que não foi o caso, né? Então, acho que essa ação é um exemplo muito real, assim, né, Marcos? Como tem pessoas querendo, como tem gente, e é isso, né? O quanto as nossas conexões são poderosas, né? Eu lembro que quando a gente teve o Demo Day lá da Igitec, o Sandro, né, da Venture... Deixa eu só te interromper um minuto, Nina, para explicar o que aconteceu aqui, tá? Ai... Tivemos 3 startups criadas na favela, sendo apresentadas na Gramado Summit, e tivemos a sorte e a oportunidade de encontrar, na verdade, de gerar uma conexão entre uma aceleradora de startups, a Venture, do Sandro Cortesia, e essa molecada. E depois foi feito um Demo Day, essas crianças da favela puderam apresentar os seus projetos para uma aceleradora de startups. Eu acho que não tinha acontecido antes na história do Rio Grande do Sul, pelo menos. Não. E isso aconteceu lá no Acendendo Mentes. Sim. Isso também me lembrou que tu falou antes, Nina, sobre como transforma a vida das famílias também, né? Não somente a vida das crianças. Porque eles até comentaram com a gente lá, o pessoal da Venture, que teve um menino da Igitec que estava ensaiando em casa com a mãe, se eu não me engano, e com ursinhos de pelúcia. As bonecas da mãe, assim, com tudo, né? Então tu vê como essa criança trouxe pra dentro da casa dela, pra realidade dela, isso que ela tava vivenciando, né? Gente, esse processo foi uma das coisas mais lindas, assim, especiais que eu vivi nesses 20 anos, porque eu sempre quis fazer.
Né? Aí todo mundo dizia que eu era maluca, né? Você disse, Nina, para, que startup, Nina, como assim? Não sei o quê, Nina, tem que ver outra coisa. Eu quero fazer um dia um negócio de startup dentro do instituto, não sei o quê. E aí, encontrei alguém tão doida quanto eu, que a Gabi é, né? A gente sabe, ninguém é bem certo desse meio social. E aí, ela comprou a ideia e a gente começou, mas começou assim, Marcos, eu vou te dizer que era tipo um trabalho de escola. Sabe, assim, que a gente simula, brinca lá, vê como é que é, para que o pessoal entenda os conceitos, tararã. Foi isso, assim, que a gente começou, assim, né, a gente nunca mesmo, Marcos, nem no... Isso eu não sonhei, tu entende? Se alguém me dissesse, Nina, olha só, sabe, esse projeto vai ser assim, ó. Aí vai acontecer isso e isso, e no final vocês vão ganhar uma aceleração pocket, eu ia dar muita risada, né? Eu ia dizer, tá, cara, não, tu é louca que sou eu, né? Tipo, né? Isso não vai acontecer, porque não pensei mesmo, né? Eu queria começar para te ver a potência. E assim, Marcos, quem fez todo esse processo, essas crianças que criaram essa startup são analfabetos digitais. Eles não têm acesso a computador. Eles nunca ligaram um computador. Eles não têm um celular na mão. Eles ficaram 2 anos sem estudar na escola. Tu entende? Conhecimento deles de matemática tá falho, de português tá falho. Eles não tiveram aula, porque eles não tinham como estudar online. E quando ia buscar folhinha na escola, não tinha folhinha, porque não tinha folha na escola, estava em falta, porque não tinha tinta na impressora. Eles não estudaram. Esses jovens que não têm alimento, que não têm acesso à água, que são analfabetos digitais, criaram startups. Isso é muito legal. Tu entende a potência que está ali? Tu entende que quando eu falo isso, Marcos, eu tô de cabeça mesmo erguida, pedindo, eu não quero esmola e eu nem quero o farelo do pão de ninguém na minha mesa. Tu entende? Eu quero um investimento à altura desses gênios que eu tenho. Porque essa galera, se tá fazendo tudo isso, Marcos, sem acesso, dá acesso para ele. Dá acesso. Aonde eles vão chegar? Eu não consigo mensurar. Então, acho que esse processo de aceleração Pocket da Venture vem muito a mostrar. Se tu visse, Marcos, a Demo Day deles, se tu visse o pitch deles, Marcos, sério, não tem explicação por que aconteceu lá. Todos eles, desde o Sandro, né, foram investidores, né, o Fagner lá, esse cara, todo mundo ficou de queixo caído. Né? E eles optaram, quando eles fizeram a apresentação, tudo, eles falaram, né, que eles não vão dar continuidade, né, assim, eles fizeram todo o processo, porque eles acham que é uma responsabilidade grande, que eles não estão prontos, porque sim, a gente não tem ninguém para dar a mão nesse momento, um profissional que possa cuidar só disso. Tu sabe que a Gabi cresceu exponencialmente, né, também, tá com uma agenda cruel, assim, né, dentro de todo o processo. Então, teria que ter alguém que pegasse junto nesse projeto, que coordenasse tudo isso. Que o meu sonho, Marcos, com isso, é ter um hub de inovação dentro do Instituto. Sensacional. Né? A gente está experimentando e tentando várias coisas, né? Lá dentro, né? Então, olha a maturidade deles. E todos da banca ficaram com muitos sentidos, assim. O Sandro disse, não é sobre escolha certa ou errada, mas chega a dar uma dor, porque é bárbaro o que eles criaram, né? Foi fantástico. E isso foi com encontro uma vez por semana, aos sábados, um presencial e um à distância. Por 3 meses, né, Fagner? O Demo Day, a aceleração, foi 4 meses. Foi assim. Esses jovens iam para lá, todas as manhãs de sábado, e falaram, o que é isso? Num nível que precisa mesmo para tu desenvolver alguma coisa, a gente sabe, né? De dedicação. O que a família achava disso? Essa é uma pergunta que eu tenho de vez em quando. O que a mãe de um jovem, assim, ela entendia? Porque eu vejo que, às vezes, até na nossa realidade, assim, que a gente tem uma série de privilégios, às vezes os nossos pais, as nossas mães, a nossa família não entende muito bem o que a gente faz. Eu fico imaginando como deve ser a realidade, sei lá, da mãe do Taylor.
Eu tenho certeza que ela, mesmo não entendendo, tá feliz pra caramba, Ela foi assim. assistir. Ela foi assistir, que legal. Foi lindo, foi muito, muito especial, assim. Eu acho que eles, talvez, alguns não tiveram compreensão mesmo, né, do processo. E tiveram jovens que precisaram matar uns quantos leões para chegar lá no Instituto para tocar isso, porque isso não teve repercussão na família, achavam que nada a ver, né? Tipo, a pessoa precisa levar grana para casa, não ficar com um cursinho. Né? Sim. Essa é a concepção. E sem nenhum julgamento nisso, né, Marcos? Sim. É um processo. E eles mesmo assim ficaram firmes e outros, né, com os pais muito felizes, muito motivados, muito orgulhosos, postando. Minha filha formou, ganhou certificado. Tem umas publicações lindíssimas, legal. assim, porque muitos dos pais, Marcos, eles falam isso assim, eles dizem, como eu queria ter tido isso quando eu tinha a idade deles. A gente tem uma mãe que trabalha conosco lá, a Marina, que ela diz, Nina, como eu queria ter tido isso na idade da Isabelle, quem será que eu seria hoje? O sonho dela é até fazer serviço social, dessa mãe. E eles têm uma gratidão, um reconhecimento, porque eles foram um jovem que morou nessa comunidade que não teve. Nós, o Instituto Acendendo Mentes, é a primeira instituição que chega nessa comunidade com essa proposta direcionada para jovens. Né? Então eles têm um reconhecimento e uma gratidão muito grande. E agora que está acontecendo os casos de empregabilidade, nós tivemos um case, agora eu não sei se eu te mandei o áudio de um menino, eu não devo ter te mandado, tenho que te mandar. Tem um menino agora que foi contratado pela Starbucks. Olha só. Esse menino, ele é um menino negro, periférico e gay. E ele tinha um processo já, ele chegou totalmente desacreditado no Instituto, porque ele fez muitas entrevistas, porque ele passou por muita coisa e ele não conseguia se colocar, ele não era aceito. E ele consegue esse emprego quando ele termina a trilha do socioemocional dele. E nós escutamos um depoimento dele falando sobre isso, né, Fagner? E ele chegou a tentar parecer ser hétero, para ver se ele conseguia passar numa entrevista, né? Então, qual era a chance de esse jovem é tudo o que é não aceito, o que é discriminado, o que é visto, né, pela sociedade, né, preconceituosa como o que não vai dar, né? E ele já se via assim, né, Marcos, quando ele chegou para nós. Quando esse menino se ergue e que ele vê que não, né? E que ele é muito, que não é pouca coisa, que ele se reconhece e aí ele se empodera disso, a primeira entrevista que ele faz, ele é selecionado. Olha só. Que legal. Né? Porque passa por isso, né? De tu te erguer e tu te entender, né? Então tu vai, e ele fez com outros tantos jovens, né? Esse processo. E aí o áudio dele é a coisa mais linda do mundo. O Fagner tem ali, ele mandou pro Fagner e disse assim, Fagner chorando, né? Fagner, eu fui selecionado, Fagner, eu passei, eu não tô acreditando, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ele tá com 17. Pode falar, viu, Fagner? Aqui não tem problema. Vai sair, tá ótimo. 17 anos. Então, o Marcos, esses são os pequenos frutos, né? Que vão surgindo, que vai colhendo, que vai contaminando os outros. Todo mundo sabe que ele está contratado. 13, entendeu? Oi? 13 nesse 13 no agora, processo. nesse pequeno tempo aí que nós estamos atuando ali em aula desde fevereiro, né? E o vínculo... Acho que eu já sei até quem é esse um aí que tá faltando, tá? Já, em breve. Já nem sabe. E esse vínculo depois... Qual o nome do menino agora? O Nicolas. O Nicolas. O vínculo que ele acaba tendo com vocês acaba se tornando eterno, né? Porque... Sim, porque agora o que nós começamos... Qual é o diferencial agora, Marcos? Ele entrou
é lindo, é maravilhoso, mas ele vai encontrar um monte de desafio. Que a gente sabe que todo primeiro emprego traz por si só. Quando tu fala de um jovem como ele, que atende o público, que a gente sabe, né? Não dá pra gente ser ingênuo. Vocês viram o que aconteceu com o seu Jorge agora, né? Sim. Cara, se aconteceu com o seu Jorge, Sim. não vem me dizer que não vai acontecer com o Nicolas, né? Então, assim, o que a gente já organizou? Inclusive, o seu Vasco é um dos organizadores. A gente vai ter um processo de mentoria para esse jovem que está empregado. Onde, o que é essa mentoria? Falar sobre esses desafios. Que ele vai vivendo. Que ele vai vivendo, como é que está sendo. Então, a gente tá... O projeto inicial agora é de... A gente não tem o nome oficial dele, mas é um almoço. Tá. Né? Um almoço que nós vamos organizar uma vez no mês, agora no início, até para que eles possam dar conta, onde a gente vai conversar no grupo. Isso. Porque o que um é a dificuldade de um é de outro, e daqui a pouco que um não teve coragem de falar, né? O outro fala, porque é um processo de cura e de crescimento em grupo, né? Então, a ideia é ver isso para que nós possamos estar junto com isso, traçando projetos de carreira e de vida. Porque muitas vezes, Marcos, ele vai se empregar na cafeteria, mas o sonho dele é ter uma barbearia. Talvez, enfim, é ter um negócio. Isso daqui tem que ser escada para ele chegar onde ele quer. E ele não pode esquecer desse sonho. Nós temos, por exemplo, uma menina que está empregada no Zafra, e o sonho dela é ter um salão de beleza. Ela é uma transista, assim, ó, fantástica. Qual é o natural? Ela ir passando o tempo, ela vai esquecer desse sonho, se isso não estiver bem vivo e bem organizado. Porque já na rotina lá do super, como ela é muito boa, ela já está sendo absorvida para várias coisas. Então, a chance dela caminhar para ao contrário desse sonho é muito grande, né? Pode ser que ela se descubra em outra coisa, e aí ela escolhe outra coisa, mas é só se ela quiser de verdade, só se ela se descobrir de verdade. Senão, isso aqui tem que ser escada para ela ter o salão de beleza dela, para ela ser reconhecida no que ela quer. E aí a gente precisa ajudar a casar isso, né? Então, aí que vem um projeto para organizar, tanto financeiramente, para que ele se entenda, né? Muitas vezes esse jovem no primeiro emprego ele já se endivida, ele já porque coloca numa outra não realidade. pode mais receber o salário dele na conta que ele tem lá, porque é isso, ninguém ensinou educação, né, financeira, o que acontece, como é que é banco, que limite não é o teu dinheiro, né? E aí, mas quando ele vê, aparece como mágica lá aquele valor. E ele gasta, porque é como mágica mesmo. Ele não sabe, os pais não sabem, ninguém sabe, né? Então, a ideia é que eles possam ir entendendo isso, como que eles vão fazer e como que ele vai usar esse recurso que ele está usando para o que ele precisa e para onde ele quer chegar, né? Então, a gente tem um processo de mentoria e de acompanhamento com esse jovem durante o período dele, né? A gente pensa aí, como eu te falei, nós estamos pilotando esse projeto, que pelo menos 3 meses seja um processo meio de pegar na mão, assim, né? Dele dentro da empresa. E aí, o que nós gostaríamos, Marcos? De ter uma comunicação mais afinada com essas chefias, para que a gente possa de verdade colaborar, né? Porque muitas vezes é isso. Esse jovem da periferia, ele tocou a vida dele sozinho, desde criança, né? Tem a mãe, tem o pai, mas ele se vira, né? Então nunca teve muito esse processo de alguém que mandasse, que coordenasse, que orientasse, que, né? É coisa meio bicho solto, assim, tu vai indo. E às vezes ele entra na empresa e ele entende ou ele não sabe o que é feedback. Ele entende que aquilo é pegação de pé. Sim. Já aconteceu, né? De um jovem. E começa um processo de expansão para vocês também, né? Porque, querendo ou não, agora que vocês vão encaminhando jovens para o mercado, e aí tu começa meio que processar a ideia de que a partir de agora eu tenho que
criar um vínculo. Daqui a pouco o Acendendo Mente sai daquela ideia de fase 1, fase 2, vai pra fase 3. Isso aí. E aí começa a expansão, né? Começa a expansão. Então, a ideia é isso. E quanto mais nós estivermos afinados, né, com esse empresário, de entender o que não está dando certo, o que está dando certo, aonde que pega mais, como que tá, maior a chance, né, de ter mais sucesso dentro, né, dessas novas fases, né, que estão por vir e de expandir de uma forma que realmente venha a contribuir com todas as partes, né? Que fique bom para todos. Olha aí. Aí, ó. Temos fotos do Acendendo Mentes, Nina. Aqui é uma turma grande aí que está formando, aí tem formando da educação socioemocional, tem do curso socioeconômico, né? Deve dar uma emoção gigante quando eles colocam... Foi. A toguinha. Essa foi uma super parceria olha aí, sobre conexões, né? Meu sonho é que eles pudessem formar com assim, né? Aí comecei a larguei na rede. Aí o Guto tinha um amigo Guto que não sei o que. Um abraço, Guto Rocha. O Guto, maravilhoso, que oportunizou através de uma ponte que ele fez esse momento, né? Mas eu acho que não é a turma que eu conheci, né? Aí tem alguns, ó, da Igitec tem aí o Bruno, tá aí, a Giovana, a menina Amahara, tu conheceu. Mais engraçado eu tentando olhar sem óculos, tá? Eu percebi agora que eu tô sem óculos. Tem uma galerinha que tu conheceu. Olha aí, ó. Olha aí, nossa. Esse dia foi muito legal. Teve aquele menininho... tem uma história com um menininho que foi a coisa mais linda, que é aquele primeiro menino ali, da camiseta cinza. Acreditem se quiser, tá? Esse menino... sim, agora essa foto já é um pouquinho melhor. Mas esse menino, ele queria me dar um abraço. E ele tava parado do meu lado, assim. E eu me senti super, primeiro, celebridade. Porque ele ficou parado, me olhando, assim. E ele... E olhando assim pra ele, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, cara, pode me dar um abraço. E foi muito bonitinho. Um menino assim, ó... Um amor, essa criança, um amor. E aí, nessa foto, quando a gente conseguiu tirar essa selfie, pra mim, demonstra muito a vibe do que foi o dia inteiro, assim, porque a gente tava realmente... Tu pode ver que são crianças sorrindo, crianças que... lembrando, estávamos falando de tecnologia, startup e inovação. Então, eu me senti muito bem, assim, no sentido de... Eu consegui passar a mensagem de que não é tão distante quanto parece e que talvez a nova geração de empreendedores, ela precise deixar um pouco mais democrático esse bate-papo, porque ele ainda é muito distante de uma realidade. A gente é muito americanizado ainda, sabe? Eu acho bonito a gente ter como inspiração o Vale do Silício, só que a gente tem que em algum momento trazer para a realidade brasileira e não afastar as pessoas. A inovação, em tese, a inovação ela deveria agregar as pessoas e não afastar. E eu acho que alguns comportamentos que a gente tem ainda afasta. Tu sabe que um dos CEOs da Starbucks estava falando com o Edu Lira esses dias, não sei se tu viu. Não vi. E ele estava falando dos processos de trainee e tal, que os caras vão buscar, né, fora, que ele busca, eu quero buscar na favela, né, porque a Starbucks está fazendo esse processo, né, de preparar e de trazer e de treinar e de buscar a potência que está aqui, né. Tá ali, porque ir lá na... Eu vi agora um projeto do Rock in Rio que eu adorei, Nina, até depois a gente vai conversar muito sobre isso. Mas no Rock in Rio tinha um palco favela e eu tive a oportunidade de fazer o curso Rock in Rio Academy, que é basicamente tu ir pro espaço do Rock in Rio e entender como monta aquela mega estrutura. E um dos bate-papos foi sobre o palco favela, assim, a ideia de que, cara, foi criado um palco favela trazendo o nome favela para mostrar que na favela existe muito mais do que pobreza e muito mais do que violência, que isso é uma percepção muito errada e muito rasa que a gente tem em relação à palavra favela. E aí todo esse contexto do Rock in Rio montar o palco favela com o nome favela, isso eu tô contando porque à época o Rock in Rio não foi criticado, mas foi questionado em relação a... E mostrar que existe muita coisa boa na favela. E eu achei aquilo tão forte, assim, e realmente tu passava pelo palco favela, era o palco mais colorido, mais requisitado e mais não é culturalmente ativo, mas assim, mais diversificado culturalmente dentro do Rock in Rio, e foi uma das grandes sensações, assim, que trouxe esse poder que tem na favela. Isso pra mim foi muito forte, assim. E agora fica o nosso desafio, né, Nina, de como fazer isto pro ecossistema de inovação, que hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Mas isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode mostrar, assim, a gente é um país de mais de 200 milhões de pessoas. Qualificar mão de obra deveria ser uma responsabilidade dos empreendedores da nova geração.
E isso que tu comentou sobre o Starbucks, acho muito bonito. Acho que é um início de um grande movimento. Exatamente. Nina, estamos estourando 2 horas, digo. Já estourou. 1h47. Martina, vou te deixar fazer a pergunta, senão eu tomo conta aqui. Eu acho que pra gente já se encaminhar pro final, a gente podia pensar assim, quais os próximos passos agora, então, pro Acendendo Mentes, que vocês estão planejando agora pros próximos meses, assim, e de que forma o pessoal que tá nos assistindo pode contribuir efetivamente com vocês. Então, os próximos passos, estamos já trabalhando na captação de recursos para o projeto 2023, né? Onde nós pretendemos, então, ampliar as oficinas e as parcerias com as empresas, também de empregabilidade, mas de formação. Estamos trabalhando no projeto dos assinantes mensais, com uma missão aí que nós gostaríamos de captar até o final do ano aí pelo menos 300 mil, né, Fagner? Para a gente iniciar todo o processo, né, 2023 muito mais redondinho com relação a profissionais. E aí nós estamos montando, estruturando toda essa campanha no sentido assim, Marcos, de presenteie assim, quer dar um presente de Natal, presenteia com conhecimento um jovem aí por um ano, né? Porque acho que a gente pode pegar esse espírito natalino, né, que invade todo mundo e sempre é o último respiro, né, que tu tem do ano para fazer algo de bom que tu não conseguiu fazer no ano inteiro. Acho que existe uma comoção assim, né? Com certeza. Geral, né, que o Natal nos traz. Então, que as pessoas possam usar isso, trazendo a doação de qualquer valor mesmo, né? Do que a pessoa realmente pode, para presentear com acesso, né, ao conhecimento, educação e empregabilidade em um jovem, um adolescente em vulnerabilidade, né? Então, além de um presente, é um investimento, né? Numa habilidade. Corta a câmera aqui para mim e nós vamos bater um papo com a audiência. Simples. A gente usa tanta estratégia no dia a dia para fazer crescimento de empresa. A gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa, visando um crescimento maior. Vou te dar a chance de, neste momento, tu acessar aqui na descrição do vídeo o site do Acendendo Mentes, conhecer o projeto, conhecer a Nina, conhecer o Fagner. Perde 5 minutos, não existe nenhum tipo de gatilho de marketing digital. Acesse e faz a doação. Não vai te custar muito e, como eu disse, vai te trazer muito mais resultado. Então, é simples assim, de verdade. Não fica pensando, porque se pensar muito, tu não vai fazer, porque vai criar um monte de barreira que não tem necessidade. Então, acessa acendendomentes.org.br. Isso. A gente vai deixar aqui na descrição, mas faz isso, cara. Nina, desculpa te interromper, mas é realmente para provocar. Faz. É isso aí. Então, o objetivo é esse. Também estamos trabalhando fortemente para o nosso primeiro evento beneficente, que será nosso primeiro jantar, né? Quem sabe um Favela Gala Porto Alegre. Já tem data? Né? Já temos, vai ser dia 23 de março de 2023, onde contaremos com a presença, então, do Edu Lira, né? Que para mim representa muito, né? Ele me salvou de mim, né? Eu digo assim, através do livro dele, né? Me trouxe de volta para a missão, para a causa. E nesse momento lá, e isso vai gerar um grande esforço, porque a gente quer que seja assim, a altura do que o evento merece. Os jovens vão estar lá, vai ter apresentação, os jovens vão estar junto com o chefe cozinhando, os jovens vão estar lá junto na recepção atendendo. É um processo onde eles vão estar muito presentes e é onde nós estamos convocando, então, né, a iniciativa privada, os empresários a estarem presentes para conhecer e para entender, porque o Edu Lira vai trazer um pouco do ICG, mas também da Favela 3D e também sobre o empreendedorismo social e como todos os poderes, né, juntos, né, todos os setores juntos podem transformar essa realidade, como que a Gerando Falcões vem fazendo isso a nível nacional,
né? E vai captar recursos para dar continuidade no projeto, mas vai trazer, né, essa visibilidade e essa convocação para a missão, né, que é o que eu mais falei, né, aqui, que é nós podermos captar aí os corações, né, das pessoas, para que juntos possamos de fato, né, fazer da pobreza peça de museu antes do Elon Musk colonizar Marte. Então tem que ser rápido, gente, muito rápido. Que demais. Martina. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente aprendeu bastante aqui com a Nina, como sempre, como já estamos aprendendo há algum tempo. Então, reforço o convite mais uma vez para o pessoal acessar o site do Instituto Acendendo Mentes e fazer sua parte também. A gente vai deixar os links que foram citados aqui durante o episódio na descrição para facilitar para vocês. E também reforçando, né, que o Acendendo Mentes provavelmente, já podemos confirmar, né, que eles vão estar presentes na Gramado Summit com a gente, de alguma forma ou de público, outra, hein? né? Olha! De alguma forma ou de outra, a gente vai dar um jeito do Instituto estar com a gente de novo. Então, também acessem o site da gramadosummit.com para ir acompanhando essas novidades por lá. É isso, Nina. Obrigado de coração. Gratidão. Tu quer deixar algum recadinho final? Só agradecer mesmo, né, pela oportunidade, porque é isso, né, Marcos? Gratidão pela oportunidade de dar voz para a favela. Eu me sinto aqui, né, representando as favelas do nosso país, né, do nosso Brasil. E acho que o que eu deixaria de recado é isso, assim, dentro de todas as coisas que as pessoas que estão nos escutando vêm percebendo, né, que não está boa, que não está ok, o que cada um tem feito e que cada um pode fazer para transformar isso que incomoda. Então, é uma convocação para que você também faça parte da mudança que você deseja para o mundo, né? E isso é urgente, isso é para agora, né? A pobreza, a miséria, a fome, ela não tira folga, ela não espera horas, ela não tem final de semana e nem férias, né? Ela acontece agora, nesse momento. Então, o que você agora, nesse momento, pode entregar e pode fazer para viver no mundo que tu sonha? É isso. É isso, sensacional, Nina. Obrigado de coração, Fagner. Brigadão. Está no backstage aqui. É isso aí, né, Martina? É isso aí. Vamos lá, seguinte, gramadosummit.com. Continue nos acompanhando, todas as novidades vão ser divulgadas por lá. A gente tem um portal de conteúdo que é o start.gramadosummit.com e as nossas redes sociais, Instagram, @gramadosummit. E é isso, galera. Obrigado. Mais um episódio concluído com sucesso. E até a próxima. Até!